Nossa história começa com uma deusa dando boas-vindas aos heróis escolhidos. Aparentemente, os garotos foram meio que sugados pro mundo de fantasia, sabe? E eles estão tudo assustados ali, sem saber o que aconteceu. Um dos moleques ali até pensa que deve ser algum tipo de pegadinha, tá ligado? De programa famoso, mano. Cadê as câmeras? Daí começa a passar um flashback de todos os eventos que aconteceu até eles chegarem ali. Tudo começou quando a professora da sala foi ali no banheiro rapidão, tá ligado? Só tirar um mijo. As garotas começaram a perceber que o celular delas tava dando uma zoada, tá ligado? Como se tivesse viciado mesmo. Daí no piscar de olho, a rapaziada começa a olhar ali ao redor, do nada eles estão nas nuvens, é louco, brisante. A deusa, a anja, não sei o que, já fala que o poderoso rei demônio ressuscitou e que eles estão ali pra uma missão muito importante. Por isso que ela invocou esse bando de adolescentes aí. Acho que não foi uma boa ideia, não. Eles vão ter a grande missão de salvar esse mundo aí do rei demônio. A molecada ali já começa a ficar em choque, mano, rezando pra que essa história aí de troca de mundo seja só uma pegadinha. Ela já dá a informação de que todos eles vão ser transportados ali pra um templo de fantasia, sabe? Que eles vão ser recepcionados por uma santa que recebeu ordens dela mesma. E essa santa aí vai prover todo o suporte necessário para que eles consigam se adaptar a esse mundo de fantasia. Os garotos ali no meio da rapaziada levanta a mão e fala pra Deus se ela pode fazer uma pergunta. Já fez, né, agora. Ele questiona se naquele mundo de fantasia tem um sistema de níveis, janela de status e monstros, como nas novelas que ele via nos manhwas. E a Anja ali já fala que claramente que existem. E a garota não dá nem tempo. Ele pergunta também se como aquele lugar é um mundo de fantasia mesmo, vai ter todo aquele esquema de época medieval, sabe? Se realmente for assim, pergunta se vai ter príncipes e cavaleiros também. E a deusa ali fala que sim, também vai ter esses cavaleiros. E a garota já fala que então isso aí vai ser divertido. E outro garoto já chega ali perguntando se tem alguém dali que vai ficar forte e se tornar um herói. E a deusa responde que não, então ele já pergunta se todos ali vão ser heróis independente das habilidades deles, já que não vai ter nenhum super destacado. Então aquela anjo já fala que todos ali têm poderes, porém nem todo mundo recebeu o mesmo poder, sabe? Tem uns mais fortes e outros mais fracos. E que para ficarem mais fortes, eles devem ser reconhecidos por vários deuses daquele mundo, assim recebendo as bênçãos deles. Só dessa forma, eles vão acabar ficando cada vez mais fortes e virando o verdadeiro herói. Então aquele garoto ali já pega a senha de que o reconhecimento e as bênçãos são a verdadeira chave aí para ganhar poder. E a deusa ali já fica interessada nele, dizendo que parece que aquele herói é bem confiante, que vai ficar de olho nas conquistas dele. E aquele garoto que fez a primeira pergunta já fica ali meio chateado por ela ter tratado ele de uma forma diferente desse mano aí de agora. Daí uma garota ali já aproveita esse tempo aí que todo mundo ficou em silêncio e pergunta se ela pode fazer uma pergunta. Ah, já fez, agora é duas, né, velho? A deusa responde que sim, a garota ela já agradece por esse tempo aí precioso que a Santa tá reservando pra eles e fala que ela é representante de classe e o Borá. Então a Santa ali com um sorriso no rosto já fala pra ela que claro que ela pode fazer uma pergunta, né? Até porque ela tá ali pra isso. A garota já fala que entende que esse mundo tá em perigo, que ela precisa muito da ajuda deles, mas que ela tem certeza de que as famílias deles e os professores estão preocupados de pra onde eles foram levados. Então pergunta a ela se por acaso aquela deusa não poderia avisá-los do paradeiro deles, ou pelo menos dizer que eles estão bem, sabe? Então a deusa fica ali pensando por alguns segundos e responde que isso aí na verdade vai ser bem difícil de fazer, sabe? Então a garota já pergunta quando que eles vão voltar para casa, né? Só pra saber se não vai demorar muito também. E a deusa responde quando eles derrotarem um poderoso rei demônio, que os deuses que o ajudaram durante esse trajeto irão realizar um de seus desejos. Daí a rapaziada que tá ali já começa a tumultuar também, tá ligado? Fazendo mó bagunça, querendo cada um fazer uma pergunta. E a deusa ali calmamente respondeu todas elas. Mas com o passar do tempo, as respostas começaram a ficar mais simples, tá ligado? Porque uma resposta que ela dava pra um acabava respondendo a pergunta que era do outro, entendeu? Tipo assim. Mas aí depois de algumas horas, a deusa tá ali só sobrevoando ali a rapaziada e pergunta se alguém aí ainda tem algum questionamento. Então nosso protagonista ali, ainda meio tímido, começa a levantar ali a mão dele meio acuado, tá ligado? Levanta a mão logo, né? E a deusa já percebendo essa intenção dele fala pra ele logo qual que é a sua pergunta. E o prota responde que a dele não é bem uma pergunta, na real é um pedido. Ele quer que ela mande ele de volta pra terra, sabe? A deusa ali, muito da bonita, fala que ela achava que já tinha explicado isso antes. Eles vão sim retornar à terra após derrotarem lá o poderoso rei demônio, ela explicou mesmo. E o protagonista ainda, com uma carinha meio de choro, fala que ele não quer pra depois não, mano. Mano tá pedindo pra ela fazer agora, sabe? Daí tá apressado, velho. E já fala que ele não tem intenção nenhuma de virar herói. Então fica um clima meio esquisito ali, um silêncio meio estranho entre a rapaziada. Ele pergunta novamente se por acaso é possível ele ser mandado de volta pra terra. E ela fala que é claro que é possível, mas primeiro pergunta a ele se ele é capaz de virar as costas pra aquele mundo que tem incontáveis vidas em perigo, simplesmente porque ele quer ralar. Então o Prota também faz uma pergunta ali pra ela, dizendo que como alguém pode salvar o mundo enquanto sua família está preocupada procurando seu filho. E a rapaziada ali ao redor fica meio pensativa, né, mano? É verdade, mano. Então essa santa olha bem pro nosso protagonista e pergunta qual que é o nome dele. E ele responde que seu nome é Kang
Kang Han-Zu, e que o nome dele foi dado pelos pais dele, que são muito amorosos e que discutiram muito sobre qual nome ele receberia, já dando aquela cortada na moça também. Então a Anja já olha ali ao redor e pergunta se tem alguém a mais que não quer se tornar herói como o nosso protagonista. Ela pede humildemente que ele diga agora, que não vai forçar eles a fazer nada que eles não queiram. Só que ninguém vai nessa fita aí com o protagonista, tá ligado? Então já que ela percebe que ninguém vai, ela já abre ali um portal e já fala pro Kang que por ele não ser digno de estar naquele lugar, ela pede para que ele se retire ali pelo portal. E nisso ele já vai caminhando ali em direção desse portal aí meio esquisito, enquanto os seus colegas falam para que ele diga pros seus pais que eles estão bem. E o protagonista ele já tá pensando, mano, tá bom, vou falar pros seus pais que vocês são malucos, seus drogados, caralho. E todo felizinho que ele vai voltar para casa primeiro. Aí o protagonista aparece ali no meio de uma floresta andando. E ele já pensa que talvez ele foi transportado ali para um lugar um pouco distante, talvez da escola. Mas tá tudo bem também, né, mano? Dá pra voltar de pé de boas. Aí ele consegue escutar alguns passos atrás dele. E já se vira ali, pensando que talvez seja um andarilho de selva. E já pensando em perguntar onde que fica o caminho pra escola. Só que ele teve uma pequena surpresa aí, né, mano? Só de zoeirinhas. Já pensa que ele deveria ter sacado isso aí antes, né, mano? Até parece que a menina ia devolver ele pra terra novamente assim, easy. Ele olha ali pra trás, já percebe umas espécies ali de lobo-homem, não sei o que, uns Warwick aí. Parece ali que no braço de um desses lobos tá algum elfo ali que já deve ter desfalecido, sabe? Muito tenebroso, filho. O Prota já começa a ficar puto, mano, pensando quanto desgramada era aquela deusa, velho, que sequestrava os estudantes de um mundo só pra resolver os problemas da terra dela. E os lobinhos ele tá como, filho? Só lambendo os beiços, mano. Pensando só esse garoto aí com um limãozinho, um sazão aí. Marcha. A parte ali pra cima do protagonista, dizendo que carne fresca é bem melhor. O Protinha já tem que começar a correr pela vida dele, velho. Rapaziada, passando aqui por Dali. Só pra lembrar vocês que se estiver gostando aí da obra, mano, não esqueça de comentar alguma coisa aí embaixo pra dar aquela engajada, tá ligado? Não esqueça de deixar o like também, né, mano? Eu acho que é só isso aí. Tamo junto, simbora com a história. Enquanto o Protinha tá aí tomando no centro, a rapaziada que ficou lá com a deusa, elas são transportadas pra uma espécie de santuário lá que ela tava falando. E aquela santa que ela tinha prometido lá, já dá as boas-vindas pros novos heróis. E a rapaziada já começa a olhar essa santa aí, tá ligado? De um olhar meio diferenciado, né, mano? Mas também mó gato. E a mulherada ali também não fica atrás, mano. Até porque tem um loirinho ali do lado da santa aí, que elas ficam pensando que talvez ele seja um príncipe. A mulher ali se apresenta dizendo que ela é a santa daquele templo. E que ela já estava ali esperando por eles após receber as ordens da deusa. E o maluco ali do lado dela já vai se apresentando, dizendo que é uma grande honra conhecer aqueles heróis lendários. E que ele é o príncipe do reino de Swordmaster. Alsus Swordmaster. Chama só de Alsus mesmo. E ele é um príncipe de um reino do norte. As garotas ali já começam a ficar piscando, né, mano? Pensando, nossa, é um príncipe de verdade, meu Deus. A santa já chega ali com uma espécie de empregada governanta, sabe? Pergunta por que a princesa está atrasada. E quando essa governanta aí tá quase explicando a razão, a garota já chega ali dizendo que sente muito. Acabou bebendo demais ontem e acabou caindo no sono. A santa ali já fala que a honestidade da princesa Athena é realmente muito boa, mas é que ela não precisava mesmo contar essa primeira parte. A garota meio que correndo ali, desgovernada, acabou tropeçando, caindo no chão, velho. Às vezes a rapaziada começa a olhar ali meio, caramba, mano, essa aí que é a princesa. A princesa aí tentando se consertar, né? Fala que talvez o chão daquele templo está muito escorregadio, porque ela só escorregou ali, né, mano? Ela tava vindo correndo de boas até chegar naquele tempo. A rapaziada ali começa a olhar de uma forma meio tenebrosa pra ela, mano. Sei lá, mano, tá meio psicopata. A real é que todo mundo achou essa princesa aí muito fofa, tá ligado? Ai, que bonitinho. E aí a história conta pra nós que essa aí é a princesa Athena, mano. E que ela é a princesa do reino de Archimedes e a instrutora de magia dos heróis. E aí a santa ali já conta que ela é do reino do sul e que ela vai dar suporte a eles juntamente com o príncipe Alsus. Aquele moleque lá que tava empolgado já consegue abrir ali a janela de status dele e já fica felizão por causa disso. E já julga a rapaziada ali por tá vendo todo esse evento aí como se fosse um passeio daquelas de escola de criança, sabe? E fala que o que eles deveriam estar se importando mesmo é como aumentar ali seus status, né, velho? Aí ele esqueceu que nem todo mundo tem o conhecimento de manual de aventura igual a ele, né? Igual você também, meu querido, tá vendo aí o vídeo agora. Quando ele olha ali o sistema, ele começa a ver ali bênção, maldição, núcleos, e fala que até entende o que bênção é, mas o resto aí tá meio confuso. Daí ele vê ali uma espécie de título, uma tag com o nome de herói, e decide clicar ali pra ver o que ele era. Aí, basicamente, essa benção aí é ele conseguir traduzir automaticamente em idiomas de raças amigáveis, e que a experiência ganha através de caças e conquistas são grandemente aumentadas. Ou seja, as raças aí desse mundo que são amigáveis, ele vai
conseguir conversar tranquilamente, tá ligado? E o resto ali vocês já entenderam. Ele pensa que por ser um efeito limitado, com certeza esse poder aí é overpower. Mas o lado ruim é que vários outros competidores ali conseguiram a mesma bênção. Daí aquele garoto que parece ser o mais inteligente dali, chega na deusa e fala que ela tinha dito que eles deveriam receber as bênçãos de outros deuses, mas como que eles vão conseguir fazer isso? E ela responde que para ter um contrato ou uma bênção com um deus, ele precisa primeiro atrair a atenção dele, e que cada deus ou deusa tem seus próprios ideais. E antes dela terminar de falar, meio que uma notificação ali pro Perup aparece na frente ali dos heróis, falando que um deus tá olhando para eles. E aí os deuses que estavam ali naquele santuário já começam a conversar com os alunos. E a Sada termina de falar que cada deus tem seus ideais diferentes, mas todos eles estão procurando por alguém capaz de derrotar o rei demônio. Então isso já responde a pergunta dele, né? Ela fala que os deuses estão observando eles, mas que jamais esqueçam que a atenção deles não será eterna. Já deseja a todos uma boa sorte para obter as bênçãos dos deuses. Daí o Nerdola ali no meio da rapaziada pergunta o que acontece se eles não tiverem nenhuma bênção, e a Santa ali dá uma risadinha e fala que ela não precisa se incomodar com lixo. Lixo, mano, louco. E o moleque já fica ali com carinha de bobo, coitado. Mas também mó burro, pelo amor de Deus. E aí aqueles 4 personagens ali que mais fez perguntas já ficam todos pensativos ali. Aparentemente esses vão ser os mais poderosos aí da história. Enquanto isso, nosso protagonista ainda tá naquela floresta lá, coitado, correndo igual doido. Ele encosta ali numa árvore e já fica se queixando, mano. Mas também o moleque já tá exausto, velho. Ele fala que se soubesse que essa merda ia acontecer, ele teria malhado um pouco antes. Só que nem dá tempo dele dar uma respirada, mano. Até porque uma flecha já vai batendo ali na árvore e quase pegando o braço dele, velho. E aqueles dog lá já tá vindo atrás dele, gritando que é carne humana, mano. E talvez aquele elfo já tenha caído, né? Porque não tá ali com ele. Mas aí o protagonista já começa a cair na real de que não existe espécies de animais como aquelas na Terra, né, mano? E ele entende que aquela deusa nunca teve a intenção de mandar ele de volta e até chamar ela de vaca. Enquanto os lobo mal ali tá parado, ele já começa a tentar pensar em um plano pra conseguir sair vivo dessa bosta aí, né, velho? Mas novamente, não dá muito tempo não, mano. Até porque os caras ali tá com fome, velho. Não vai esperar de ficar pensando, né? E ele só acha que como esse mundo é de fantasia, talvez aconteça algum milagre aí do nada. E quando ele grita por favor pelo destino, aparece a janela de status pra ele. E aparentemente, herói tá na maldição. Ele olha bem ali pros seus atributos e não entende por que maldição e herói tá no mesmo lugar. E quando ele lê aí o texto dessa maldição, aparentemente os idiomas de raças hostis serão traduzidas automaticamente aí pro nosso protagonista. E a experiência ganha através de caças e conquistas serão grandemente reduzidas. É basicamente ao contrário dos outros heróis. E o protagonista basicamente chega à dedução de que com certeza foi sacanagem intencional da deusa pra conseguir se livrar dele. Fica puto com ela por ter dado esse tipo de punição em um mundo onde é basicamente um jogo, né? Dá pra você subir de nível. E ele teve a grande sorte de ter uma habilidade que vai nerfar ele. E enquanto isso, os monstros ali não querem saber de nada, mano. Já tá falando que quer o coração dele e vai comer até os ossos. Ele consegue captar aí de que ele só tá conseguindo entender o que esses monstros estão dizendo por causa dessa auto-tradução das raças OX. E se pergunta se ele pode também se comunicar com eles. Então ele já vira ali tentando trocar uma ideia com os lobos mal. E pergunta por que eles não podem conversar um pouquinho. Os monstros ali já ficam um pouco confusos, né? Pensando, oxi, a comida falou. Já começa a correr atrás dele novamente, chamando ele de carne falante. E o Proto percebe que essa espécie aí não é muito da esperta. Mas logo percebe que ele já não vai conseguir mais correr tanto, mano. O cara já deve estar correndo a meia hora, tá ligado? E já começa a ficar mano deprê, pensando que nunca mais vai poder ver seu pai ou sua mãe. Do nada ele começa a escutar ali alguém conversando em um idioma que ele não consegue entender. Já toma ele ali uma flechada na coxa esquerda, mano. Cê é louco, a vida do mano só consegue ficar pior e pior. Quando ele olha na direção de onde veio as flechas, ele já encontra vários elfos em cima de árvores. E em especial, a elfa que acertou a flecha nele começa a falar algumas coisas que o Proto não consegue entender. O Proto já cai ali no chão todo fuleiro, mano, enquanto os monstros já vão seguindo em direção dele. Aparentemente, a carne de elfo é melhor do que a de humano, porque os caras já começam a esquecer completamente que o protagonista tá ali, só começa a olhar em direção das fadas. O protagonista aproveita esse momento aí de distração dos monstros pra ir escapando ali pela Urdina. Já se encosta ali numa árvore e fica perguntando pra si o que ele vai fazer agora, se ele deve rezar pra um deus ou algo do tipo. Mas logo ele já se convence de que isso aí não é ideia boa não, até porque a culpa de tudo isso é daquela deusa que trouxe ele pra esse mundo. Já fala que prefere morrer do que rezar pra algum deus daquele mundo. Já se convencendo que não tem muita escolha, mano, vai acabar morrendo daquele jeito mesmo. Nessa hora a gente consegue ver ali uma aparição, sei lá, um fantasma, algo do tipo do lado dele. É aquela janela de notificação aparece dizendo que um deus está observando.
protagonista ainda tá ali no meio da treta, né, mano? E fica observando ali os lobão gritando com os elfos. E ainda tá naquela parada de ficar pensando se ele deveria rezar ou não. Até porque ele só chegou nessa situação atual por causa de uma deusa. Então se pergunta se ele realmente deveria rezar pra algum deus. O moleque só manda todo mundo se lascar e decide morrer ali mesmo. Mas aí o fantasma ali, em versão garoto, já tá observando ele e ele consegue ouvir uma voz estranha. Não é que naturalmente, sem nem perceber, acaba gritando pro socorro. E aí esse deus aí, menino fantasma, não sei o que, pergunta ao garoto por que ele tá sozinho ali no meio da floresta. E o Kang responde que o motivo dele tá ali sozinho é por causa de uma deusa de merda que sequestrou ele, um cidadão de bem, e deixou ele ali pra morrer na merda. E o protagonista começa a pensar que ele não pode falar a verdade, né? Que é porque ele foi covarde e não queria salvar esse mundo. Até porque esse deus aí, ele também deve ser amigo daquela anja lá, deusa, não sei o que. Então a gente já pede pra aquele espírito solitário que por favor salve ele primeiro, né? Já que tá doendo tanto ali a flechada na perna dele. E aparentemente aquele deus fica confuso. Confuso por quê, mano? Mano, só tá querendo sair dali, tá quase morrendo. Mas talvez você pergunta ali se por acaso tem algum deus ali ao redor que poderia ajudar. E aquele deus ali já dá uma murmurada, dizendo que pelo menos ali pela floresta não tem nenhum outro. Aí o protagonista vai e pergunta se por acaso ele também é um excluído. E aí esse deus pergunta o que excluído significa. E o prota se pega pensando que falou demais. Aí ele explica ali pro espírito que excluído é alguém que não participa de quase nenhum ou realmente nenhum grupo social. E fica ali meio acuado de que será que alguém vai amaldiçoar ele mais ainda por explicar isso para um espírito? E se perguntando se será que tem algum jeito dele mudar essa situação que ele está agora. Termina dizendo ali para aquele espírito que um excluído se refere a um lobo solitário correndo por uma floresta vasta. E aí aquele deus aparentemente gosta do significado de excluído. Confirma que de fato ele pode ser chamado sim de um deus excluído. O prota volta ao assunto ali de importância dele, né? E pergunta se por acaso ele pode salvar o prota agora. Deus ali só tá pensando na palavra que ele acabou de aprender. E pergunta se por acaso aquele garoto também pode ser chamado de excluído. E o protagonista fica pensando, mano, o que esse cara tá falando, velho? Como que pode um deus ser tão inocente assim? E fica pensando ali que não sabe bem se ele pode ser chamado de excluído. Até porque ele só tá sozinho, porque os amigos dele são péssimos filhos. Pensando que claramente ele é ao completo ao contrário de excluído. Até porque ele tem vários amigos, é cercado por pessoas. Mas só pra ver no que vai dar, ele olha ali pro fantasma e fala que sim, ele é um excluído também. E por isso que enquanto seus amigos foram transportados pro templo, ele veio parar ali sozinho. E pra conseguir se vingar e continuar vivo, ele precisa desistir do seu orgulho e da sua própria identidade. Então notifica ali uma mensagem que o deus está completamente de acordo agora em ajudar o pobre excluído. Enquanto isso, aqueles monstros ainda estão trocando pancadaria com aqueles elfos, tá ligado? Então o prota, pra acelerar ali as coisas, fala que é muito comum que um excluído ajude o outro. E ele pode estar pensando que por ele ser um deus isso não se aplica a ele, mas isso não tem nada a ver. Fica ali pensando que talvez foi um erro ele ter falado tudo aquilo. Mas também foi porque ele tá numa situação fodida, mas acabou indo completamente por ao contrário, né? O bagulho ficou pior ainda. Daí aquele deus diz que todos os excluídos estão no mesmo nível e decide ajudar ali o protagonista. De uma forma aí milagrosa, aquele deus consegue tirar a flecha da coxa do protagonista e ainda cura o ferimento instantaneamente. O protagonista já vai se levantando e agradece aquele deus por estar curando ele. Fala que seu corpo tá muito mais leve. O deus ali tá orgulhoso de estar fazendo isso pelo aquele cara excluído. Quando ele olha de novo ali sua barra de status, uma benção foi adicionada e é excluído F. E o prota se pergunta por que excluído foi considerado uma benção. E bom, basicamente o texto que tem por trás dessa benção é que o excluído terá todas as suas condições reiniciadas, exceto a morte. E uma coisa assustadora vai acontecer se esse lobo solitário sair da floresta. Isso parece bem improvisado na real. O protagonista fica se perguntando que parada é essa de lobo solitário, tá ligado? Basicamente o que ele entende é que se ele virar um famosinho, ele vai acabar sendo castigado, né? Já que a benção enfatiza bastante a coisa de ser excluído. E o protagonista aproveita esse momento aí que os monstros estão lá se degladiando e já começa a dar no pé, velho. O moleque já sai correndo. Mas ao pisar em um galho que tava ali no meio da mata, o moleque já faz barulho e chama a atenção dos monstros que percebem que ele tá fugindo. Só que agora o moleque tá muito mais rápido que antes. E o monstro percebe isso, dizendo de uma forma meio zumbi, tá ligado? Carne rápida, carne rápida. E aí o prota finalmente entende qual que é a parada do excluído, né? O bagulho de todas as condições são reiniciadas, exceto a morte, é que ele consegue ter o vigor eterno. E o moleque já sai no pinote, filho. Ninguém pega também, né? O mano não consegue ficar cansado. E aí os monstros ali já atacam ali uma pedra na direção do protagonista, que pega bem na nuca dele, filho. E o mano já começa a cair, o que faz a gente pensar que ele vai virar almoço, né? Mas aí ele já levanta e sai voado como se nada tivesse acontecido, filho. E o prota já começa a agradecer aquele deus, dizendo que essa benção é incrível. E que ele nem tá falando isso pra inflar o ego dele, mas que isso é demais. Enquanto os lobos estão ali correndo atrás dele, ele percebe que seu cansaço e machucados não são as únicas coisas que sumiram, mas ele também consegue ficar calmo, mesmo nessa situação de vida ou morte. Então o protagonista aí já com tédio de estar correndo aí já faz meia hora, já pensa na situação de que se os caras pegar ele, é só ele morder a sua língua e já vai ficar de boas, né? E o deus ali fala que morder a própria língua não vai ser o suficiente pra ele morrer, já que vai fazer um machucado e aquela benção cura ele de todos os machucados.
são literalmente todas as condições exceto a morte. Então o Pro tá correndo, acaba chegando ali perto de um precipício e se pergunta se ele consegue sobreviver caindo daquele lugar. E o Deus responde que com certeza ele vai morrer se cair daquela altura, né? Até porque o bagulho é se você faz machucado, mano. Se você pular desse bagulho aí, você vai morrer direto. E a situação do protagonista começa a dar uma engrossada, né? E ele até começa a falar que Deus pão duro é aquele, né, mano? Pedindo pra ele que lhe dê pelo menos umas assas ali pra ele sair daquela situação. E os monstros já chegam ali perto do penhasco junto com o Prota. E caramba, já chegaram um monte junto. Hein? Que o Prota percebe que o bagulho azedou mesmo, velho. E enquanto ele tá tentando lidar com esse Deus aí todo torto, tem um penhasco bem na frente dele e uns monstros querendo jantar ele atrás. Então o Prota consegue ali pensar rapidinho e já se vira chamando a atenção naqueles monstros, dizendo que ele tem uma ideia muito boa e que vai ajudar todo mundo ali, até porque tem um monte de estômagos vazios e ali não tem comida pra todo mundo. Ele já fala que para o primeiro que conseguir pegar ele vai dar uma parte maravilhosa do corpo dele, rapaziada. Essa parte aí ficou bem esquisita, hein? O protagonista é lá ele. Ele fala que ao invés de dividir, eles podem fazer a seguinte dinâmica: para aquele que conseguir pegar o protagonista primeiro, ele vai dar a melhor parte do seu corpo. Rapaz, que papo torto, hein, velho? Nessa hora, aqueles lobos ali que já tá faminto, encosta tudo no protagonista, já pegando ele pelo pescoço, seus caras aí, tá ligado? O protagonista ali muito esperto, já segurando os lobos, vai caindo do penhasco para que os monstros acabem caindo junto com ele. E ao chegar no chão, todo mundo tá quebrado, menos o protagonista, né? Até porque um corpo acabou amortecendo a queda do outro e ninguém morreu, só tá todo mundo fudido. E o protagonista tem aquela benção lá bem da poderosa. Ele abre os olhos e percebe que tá em uma pilha de corpo daqueles lobos. E aí aquele deus já aponta a probabilidade daquele excluído. E um dos monstros ali ainda está vivo e ainda continua murmurando aquelas paradas igual zumbi, tá ligado? Carne, almoço, etc. E o protagonista se impressiona por ele ainda tá vivo, mano. Mas vivo é uma parada muito forte, né? O cara tá todo fudido. Olha a boca dele todo torto. O Prota percebe que ele também consegue ver a janela de status dos outros e percebe que aquele lobo tinha um nível muito mais alto do que o dele. E entende que esse monstro só conseguiu sobreviver depois de uma queda daquela sem nenhuma bênção graças ao seu nível. Ele já começa a pensar ali de que em um mundo fantasia de RPG, o nível normalmente cresce de acordo com a sua experiência. E os oponentes mais poderosos e de níveis mais superiores normalmente são aqueles que dão mais experiências. Já tá entendendo o que o protagonista tá querendo fazer, né? O protagonista tá lá conhecendo a vida real. Os nossos heróis aí ainda estão aprendendo igual uma escolinha mesmo, sabe? E a Santa ali tá explicando de que eles podem aumentar o seu nível recebendo experiências de monstros que também tenham uma janela de status ou recebendo bênção de deuses. Enquanto a senhorita representante de classe tá fazendo algumas anotações e o cara ali que entende dos games tá só enteteado. E o moleque ali metido a galã já tá treinando uma reza para que o Deus Todo-Poderoso conceda uma bênção para ele, já dizendo que ele é o mais talentoso de todos e que com certeza é ele que merece ser o herói. Enquanto isso, a Santa tá ali explicando que receber uma bênção não é tudo e que no final das contas os deuses sempre vão estar observando eles. Mas aí uma garota já levanta a mão ali e pergunta pra Santa se como que ela quer dizer que os deuses estarão observando eles o dia todo, então eles também vão estar observando enquanto eles estão tomando banho. E a Santa responde que sim, que não há exceções, e as garotas já começam a ficar se tremendo de medo. Esses deuses tarados aí. A Santa ali já percebendo isso, fala para aqueles heróis não pensarem que os deuses são humanos, que é para eles não julgarem eles como se fossem tal. Mas mesmo assim a menina ainda fica ali meio acuada, tá ligado? Tá achando que os deuses vão se importar com os bagulho dela. Enquanto isso, os deuses estão ali falando pela sala, tá ligado? E até um deus do vento diz que ele não é nada diferente do ar que ela tá respirando, mano. Então não tem nada com que ela ficar se preocupando com isso, né? Então a loirinha ali já fala que isso aí é até bem óbvio. E que pelo menos eles vão dar as melhores bênçãos para aqueles que eles acharem mais interessante. E aí um deus maligno que tá ali presente até elogia essa astúcia da garota, enquanto um deus do vento aprecia grandemente o julgamento claro dela. Nessa hora, uma luz começa a brilhar ali na frente da garota e do nada uma bênção aparece ali na sua janela de status. A garota já fica toda felizona e uma aura vai saindo dela, chamando a atenção de todos os outros alunos. A habilidade que a garota ganhou se chama Charme, e as molecadas ali ficam pensando o que essa habilidade tem a ver com a destruição do Rei Demônio. E basicamente o que essa bênção faz é que o corpo dela exala uma fragrância que é muito sedutora ao sexo oposto. E a Santari já pede pra essa aluna, que o nome é Jen, por favor que pare de usar a habilidade, para que ela possa continuar ali explicando a tal da aula, né? Mas aí a garota fica fazendo mó joguinho, perguntando como que ela consegue fazer pra parar com isso. E uma deusa inocente que tava ali não aprova o comportamento impuro dela. A Santa fala que agora é tarde demais, e a garota fica se perguntando por que ela tá assim tão séria. Mas ao olhar de novo ali na sua barra de status, ela já encontra dessa vez uma maldição, velho, de punição F, e um dividendo aí que eu não sei o que significa. A garota já fica indignada, perguntando como assim ela ganhou uma maldição mesmo sendo um herói. Quem daria uma maldição pra ela? Talvez um demônio, quem sabe? A Santa lhe explica que bênçãos não são as únicas coisas que os deuses podem dar pra eles. Eles também podem amaldiçoar os heróis que eles não vão muito com a carne, então é melhor ela se comportar, velho. A garota ali fica toda chateada, dizendo que eles não falaram sobre isso antes. E a Santa chega ali mais perto dela e fala que não conseguiram
conseguia explicar porque ela tava aí, atrapalhando a aula dela. Toma ali, filho. O garoto já toma ali uma mãozada do além nas costas e começa a gemer de dor e pedindo pra parar porque isso aí tá doendo pra Carlinhos. E a telinha ali de status já dá uma explicação melhor do que essa tal de punição. Basicamente, todo o dano ou crítica que ela receber aumentam grandemente. Ela vai receber uma punição todas as vezes que ela cometer um ato impuro. Então a Santa aí já pede pra que a rapaziada não esqueça dessa informação que ela vai dar agora, que depois que eles receberem uma bênção ou maldição, elas não vão sumir até o dia da morte deles. E os efeitos aumentarão conforme os níveis deles forem subindo. E uma vez que eles aumentarem, nunca mais vão diminuir. É bem básico. A garota já fica meio pessimista, pensando que se é uma maldição de Rank F dá tanto assim, agora ela já tá toda ferrada. E a princesa ali pede pra que ela não desista, até porque o destino do mundo dela depende disso, né? Ela fala que as maldições podem ser superadas por bênçãos, e que a dor vai ficando menor conforme o corpo dela e a mente vão ficando mais fortes, através dos níveis lá. Então acaba que isso aí não é o fim do mundo, e pede para que ela permaneça na missão. Enquanto isso, nosso protagonista ainda tá lá, passando pelo inferno, e está ali com uma pedra toda ensanguentada, olha. Ele se pergunta por que o nível dele não mudou, mesmo ele acabando com a vida de um monte daqueles lobos que eram acima do nível dele, mesmo assim não aconteceu nenhuma mudança no seu nível. Ele pensa que isso aí deve ser por causa da maldição do herói. Então ele pergunta ali rapidinho pro deus dos lobos solitários se existe alguma informação realmente útil sobre isso. E a divindade ali pede para que ele o chame apenas de excluído, mano, gostou mesmo desse apelido. E aí fala aí pro protagonista que essa questão ele não pode responder. E aí o protagonista fica ali pensando que esse deus aí é realmente inútil, filho, não serve pra nada. Mas ainda assim ele tem a benção, que até agora essa foi a única coisa boa que apareceu na vida do prota, então é melhor se assegurar isso. E o protagonista começa a correr e o deus resmunga que correr por aí parece ser bem entediante. Após algumas horas aí correndo pela floresta, ele percebe que não sentiu nem sede, nem fome, nem mesmo cansaço, e o deus propõe que ele tente fazer outra coisa. Mas o que o prota quer realmente é encontrar outra pessoa ali pra conseguir trocar uma ideia, pelo menos, tá ligado? Mas é o que ele realmente encontra ali no meio da floresta é um grupo de lobos famintos que também sentiram ali o cheiro dele. O protagonista percebe que mesmo na parte de baixo do penhasco, aquele lugar é repleto de monstros comedores de humanos. E o deus ali excluído só dá uma risadinha e torce pra que ele pelo menos morra em paz. Então o protagonista já pega aquela adaga que ele roubou do lobo lá mais forte e já encara ali os lobos pensando em como que ele vai poder eliminar eles. O lobo ali já começa a cheirar o chão e não consegue perceber da onde que aquele cheiro de carne vem. E o protagonista até quer sair daquela floresta e encontrar um vilarejo humano, só que ele não sabe por onde ele tem que ir, velho. Então ele já levanta ali a cabeça e começa a pensar em uma forma de conseguir derrotar aqueles lobos, enquanto Deus reza pela alma dele. O prota pega ali uma corda que ele achou no chão e faz meio que um porta, sei lá, um suporte para conseguir guardar sua adaga e ganhar mais mobilidade. Já pega ali o que restou da corda e faz meio que um torpedo amarrando numa pedra e perguntando pro Deus se ele por acaso sabe o que é força centrífuga. Ele já começa a girar o bagulho ali com toda a força e vai em direção dos lobos, dizendo que ele vai mostrar àqueles monstros o que é o poder da ciência. Pela vitalidade do protagonista, parece que ele vai cair a qualquer momento se continuar balançando aquela pedra, mas também o moleque é todo magrinho ali. Mas então, aquela benção dele já é ativada novamente, todas suas condições são reiniciadas. Daí o bichão já consegue recuperar completamente seu vigor e as suas pernas até param de tremer, fazendo com que ele pense que agora tá pegando o jeito até dessa benção aí. Cê é louco, o moleque já começa a solar todo mundo ali com a pedrinha, velho. Mas os lobos ali que também não é bobo, já percebe que ele tá usando essa tática aí, pega uma distância, começa a tacar a pedra no coco do prota. Ele já dá ali uma fingida de que tá exausto, só pros lobos começarem a avançar nele sem pensar muito. E quando eles estão bem perto de guarda baixa, o protagonista já revela que tava só esperando e dá-lhe uma pedrada na cabeça de cada um. E nesse momento, aquele deus começa a botar a fé mais no protagonista. Então o protagonista percebe que um dos lobos ainda está vivo ali, só tá meio inconsciente, e pede para que ele diga onde os humanos vivem. Mas ao mesmo tempo ele pensa que essa pergunta aí foi meio inútil, até porque o lobo pode simplesmente mentir. Mas a loba perceber que o garoto consegue falar na mesma linha que ele, já aponta ali pra uma direção e fala que os humanos estão bem ali. E o prota fica pensando que não faz muita diferença se ele estiver falando a verdade, até porque ele pode encontrar outra hiena ali pelo caminho e confirmar se isso aí é mesmo true. O prota já aproveita ali o momento e pergunta de que espécie aquele lobo é, e ele já pergunta se por acaso o protagonista é burro. Então o prota já dá aquela ameaçada, dizendo que se ele não quer que sua cabeça seja aberta, é melhor responder isso rápido. E o lobo ali responde que a raça dele é de gnus, e que se o prota poupar a vida dele, ele pode responder tudo. O protagonista agradece por todas essas informações ali do lobo, já dá-lhe uma pedrada na cabeça dele, só se despedindo mesmo. O deus que tá ali ao redor já confirma pro prota que a raça daquele monstro é gnu mesmo. E ele fica pensando que os gnus que eles tinham visto nos jogos eram bem mais fofinhos do que aqueles monstrão que tava ali, velho. O bichinho parece até uns pateta. O protagonista fica ali observando a janela de status e se pergunta por que mesmo matando um monte deles, ele não consegue upar de nível.
nível. Enquanto isso, no templo lá que os estudantes estão na vida boa, o príncipe ali já fala que o treinamento oficial deles irá começar a partir de amanhã e que ele será o responsável por ensinar ali aos heróis a arte da esgrima, enquanto a princesa Athena vai ser responsável por ensinar magia, e que os jovens podem escolher qualquer área de interesse deles. O garoto ali já pergunta se ele por acaso pode aprender os dois, e a Santa fala que claro que sim, mas que se ficar difícil pra ele pode desistir dessa rotina depois. E o garoto fala que isso não vai acontecer, até porque ele vai se esforçar ao máximo. Então um deles ainda pergunta se tá tudo bem se ele não participar de nenhuma aula. E o príncipe julga que se ele não precisa da melhor esgrima e magia daquele mundo, então ele pode fazer como preferir. E ele também pergunta se por acaso ele pode sair daquele templo quando ele quiser. E o príncipe responde que sim, e fala pra ele se ele ainda tem alguma pergunta. Ele responde que não, e um deus imaturo que tá ali no templo já fica interessado nesse garoto aí. Durante a noite, o garoto fica pensando nesse papo aí de treinamento. Ele até chega a pensar que isso aí é tipo um bônus para aqueles que não têm nenhum conhecimento ou habilidade roubada. E como ele é o personagem principal, ele deve fazer seu próprio caminho. Ele fica até pensando enquanto aqueles trouxas vai ficar lá fazendo o treinamento que eles derem, ele vai estar aí explorando algumas ruínas e labirintos com umas amigas fofas que ele encontrar aí pelo caminho. O maluco tá se achando e tá se achando bem, hein, mano. Logo na manhã seguinte, o príncipe já tá ali falando para que todos os heróis que desejem seguir o caminho de cavalheiros sigam ele. Mas que ele também não se preocupem muito com essa decisão, já que eles podem abandonar ali a qualquer momento. Um dos garotos ali pergunta quanto à magia, onde que ele deve ir para aprender a magia. E o príncipe responde que aparentemente a princesa Athena viveu demais na noite passada, mas como ela é bem esforçada no seu trabalho, ela deve chegar logo logo. Então já fala que para as pessoas que querem aprender magia, esperarem ali por alguns instantes, que já já a Athena tá aí, mano. A rapaziada ali tá toda empolgada para esse primeiro dia de aula, enquanto o garoto ali só tá mexendo na janela de status e indo justamente pro lado ao contrário dos outros estudantes. Mas no nada o One-Ho já fica com o cu na mão ali, velho. Aparentemente apareceu ali na sua janela de status que ele é o herói F especial. E basicamente o texto dessa bênção, sei lá o que ele é o personagem principal, escolhido pelo mundo para ser o herói. Mas que só ele consegue ver e sentir essa bênção especial. Ele que nem se achava muito, agora encontrou o motivo para conseguir basear aquela história que ele criava na cabeça. E ele ainda tá ali com meio que inveja daquele Shoi Kangman, né? Até porque todo mundo ali acha que ele é o protagonista natural, né, mano? O cara também exala a aura de protagonista. Mas ele tem o ego bem inflado e pensa que se um cara como aquele dá o seu melhor, talvez ele provavelmente consiga ganhar pelo menos o lugar de rival dele na história principal. Então ele chega ali em um lugar chamado Praça da Cidade Prolongada, que aparentemente é uma guilda, e pensa que agora de fato ele parece estar no lugar certo. Uma história de um protagonista com certeza deveria começar ali. A galera ali já começa a dar uma encarada bruta pra ele, até porque nunca tinha visto ele antes. E a recepcionista ali da guilda pergunta o que trouxe ele àquele lugar. E o metido aí, a protagonista, fala que veio se registrar como um mercenário. Mas enquanto ele tá aí trocando ideia com a recepcionista, uma garota já aparece e fala que aquilo não é lugar para um novato igual a ele. Manda ele parar de falar merda ali e voltar logo para sua cidade natal. E que de garotos igual a ele, ela já viu em grande número virarem mercenários e morrer daí então. O Black já começa a pensar que essa garota tá conversando com ele, com certeza é um efeito da sua bênção de buff de protagonista. Ele fica olhando pra ela aí com essa cara de bobo mó esquisita. A menina pergunta se por acaso ele tá escutando ela. E o moleque só tá pensando que com certeza essa bela mercenária que tá aí toda intrometida na vida dele, definitivamente deve ser uma princesa ou uma nobre de alta posição disfarçada. E que com certeza esse é o destino de um protagonista. Sem dúvida é um efeito da sua bênção. Então o moleque já parte pra usar de alegria. Fala que se ela tá tão preocupada assim com ele, por que ela não acompanha ele nessa missão? Ele fala que não é muito bom em julgar as pessoas pela aparência, mas pra ele, ela já experimentou várias vezes esse tipo de experiências. E pergunta se por acaso ele tá errado, e a garota fica ali com uma cara de você me pegou, hein? E o mano reforça mais ainda aquela parada de que ele é um especial e os caras é quatro, tá ligado? Então ele explica mais ou menos pra ela de que ele não pode falar muito, mas ele é um escolhido aí. E a garota meio que concorda com ele, mas não acreditando muito nessa parada aí não. E o maluco realmente acredita nessa parada dele ser o herói que vai salvar o mundo. Enquanto isso, um deus imaturo está só rindo da cara dele. Enquanto isso, nosso grande protagonista tá lá, mano, rebentando com os Gnu na floresta. Os caras já não tá aguentando mais apanhar pra ele também. Ele aproveita aí a honestidade ou incapacidade dos Gnus de mentir pra conseguir pegar algumas informações de onde tá um vilarejo com pessoas. E pelo que ele pegou de informação, a vila humana mais próxima fica a oeste dali. Ele pode ir confirmando, perguntando pra outros Gnus ali no caminho. Acabou que o Prota derrotando tantos Gnus pelo caminho, essa luta que era desesperada no começo, começou a virar meio que uma caça, tá ligado? Ficou fácil pro protagonista. E acabou sofrendo vários ferimentos sérios enquanto aprendia a caçar, mas aquela bênção do escudo tava sempre ali pra conseguir recuperar toda a sua estamina. E
bom, só a estamina mesmo, né? Porque a roupa ali tá só os trapos. O protagonista dá uma espreguiçada e se pergunta por quanto tempo ele vai ter que andar pra encontrar a primeira vila com os nativos desse mundo de fantasia. E aquele deus que anda sempre com ele lamenta por essa ser a sua intenção. E o protagonista pergunta se por acaso aquele deus quer que ele morra. E ele responde que não se importa muito com o que acontece com ele. E o prota responde que acha que esse deus aí é muito insensível em pensar que ele deu uma bênção pra ele. Nessa hora, um grupo de lobos já pula nas costas do protagonista, mas ele já dá ali com o instinto superior, uma dagada ali no bucho de um dos gnus e já vai pra cima dos outros que estão na sede de matar o protagonista. E ele pensa que não importa o quanto os gnus ele mata, parece que esses caras não têm fim, velho. Após derrotar ali a horda de gnus, ele percebe que tem uma coisa muito estranha. Não importa o quanto ele surra aqueles monstros, o nível dele nunca sobe. Ele se pergunta por que isso tá acontecendo, afinal ele matou dezenas de caras que são de níveis bem mais altos que ele. Mas aí ele começa a escutar do nada umas pessoas falando em uma língua que ele não consegue entender. Já encosta ali mais próximo para conseguir dar uma olhada mais cuidadosa. E o que ele encontra é um grupo de 3 mercenários e estão ali no meio da floresta conversando sobre alguma coisa. Quando a garota enxerga ele, já taca uma flecha na direção do protagonista, que fica meio assustado. E os outros caras ali já também conseguem perceber a presença do protagonista. Ele já pensa rapidamente no que pode fazer e claro que não faz muita diferença, já que ele não consegue falar a língua dele, mas os humanos conseguem se comunicar mesmo sem usar palavras. Já se ajoelha ali no meio dos mercenários, já mostrando um pouco de submissão, talvez. E os caras ali acho que também entendem mais ou menos o que ele quis dizer com isso, né? Que não vai tentar machucar eles. Mas mesmo assim, a garota ainda mira ali a besta em direção dele, só pra ele ficar ligado também que aqui não é bagunça. E o mano já fica em choque, tremendo as pernas. E eu não julgo não, também ficaria. Ele se junta ao grupo de mercenários e vai acompanhando eles pela floresta. E apesar de ele não entender nada do que eles estão falando, já conseguiu pelo menos ensinar que o nome dele é Kang Hanzoi. Então tá tendo um andamento, pelo menos. E os malucos ali tá tratando ele como se fosse do grupo mesmo, tá ligado? Sem nem conseguir entender, mas eles estão ali numa irmandade, sabe? O protagonista fica aliviado de ter encontrado pessoas amigáveis depois de um tempo. Pelo menos essas pessoas não começaram a tirar flechas do nada nele, né? Inclusive, ele não precisa se preocupar agora com os monstros que vão aparecer pela frente. Ele nota que não consegue ver a janela de status deles, mas que com certeza, por ser mercenários completamente armados, eles devem ser mais fortes do que alguém do nível 1. E aquele deus ali enfatiza que ele não tá agindo como um excluído. O protagonista dá ali uma debochada, dizendo, tá bom, fica quietinho aí. E o deus ali dá uma resmungada por ele estar o tratando dessa forma tão friamente. O protagonista fala que é normal ele agir casualmente com alguém que ele é próximo. E o deus fala para que ele não age assim, como se os dois fossem amigos. O garoto fica ali meio papo, ele até ter conseguido conhecer gente nova, mas ele só consegue conversar com aquele deus. Porém, graças à linguagem corporal, ele conseguiu descobrir o nome daquelas pessoas. O nome do velhote grandão é Gary, e pelo chute do protagonista, ele deve ser o líder do grupo, já que ele parece ser o mais forte ali da rapaziada e carrega aquela espada gigante. E o nome daquele jovem com cabelo legal é Cole. Ele é menor que o Gary, mas tem um corpo bem forte e rápido. Ele tem uma espada longa em cada lado da cintura, e usa as duas quando vai lutar, estilo mais famoso de esgrima de toda a fantasia. E também tem a garota ali da besta. Ela basicamente é a atacante de longo alcance do time. Baseado no seu tamanho, o Proto não acredita que o propósito inicial dela seja lutar contra pessoas. A garota aponta ali para uma direção na floresta e o garoto dá uma olhada. E quando bate o olho, já enxerga meio que uma fumaça. E já chega à dedução de que se aquilo não for um incêndio florestal, com certeza deve ser fumaça de uma chaminé. E já fica feliz por finalmente ter encontrado um lugar onde os seres humanos habitam. Enquanto isso, aquele deus já começa a comentar de que ele não tá agindo como um excluído. Já começa a olhar ali pra ele com desgosto. O Prota responde pra ele que só tá fingindo se dar bem com aquele pessoal pra conseguir fugir daquela floresta. Mas enquanto eles estavam ali observando essa floresta, os gnus já chegam ali em grande número e morrendo de fome. E o grupo ali já começa a ficar preparado pra enfrentar esses monstros. O Prota percebe que é a primeira vez que ele vê tantos depois daquele penhasco e pensa que com certeza eles estavam esperando para emboscá-los. O Gary já se aproxima deles dando uma espadada que já tira uns 3 à frente. E o Cole aproveita a brecha e já pula nas costas do Gary para conseguir fazer um ataque por cima. Enquanto isso, os gnus ali só estão falando na língua deles, né, que estão deixando aquela carne cansada. Essa hora a Misa já prepara ali sua besta e dá sequenciada de headshot nos gnus que estão se aproximando. Tanto enquanto ela tá aí observando quem tá lá perto dos garotos que estão lutando, um gnu se aproxima pelas costas dela e já vai mirando no seu pescoço. Mas por sorte, nosso protagonista já tava esperto, já dá ali um socão na boca do gnu. Com a ideia bem fixa na cabeça de que como os humanos são animais sociáveis, ele realmente precisa mostrar a eles que eles podem confiar nele. Só que nessa hora, aquele gnu já consegue recuperar sua postura, e quando ele tá quase pegando o protagonista, ele se abaixa e acerta com a adaga no queixo daquele monstro, o que deixa ali seus novos companheiros um tanto quanto impressionados. Prota fica contente por eles ter conseguido derrotar aqueles monstros e ninguém ter se machucado no final, e ainda fala que se não fosse por aqueles mercenários, eles estariam em problema com aquele tanto
de Knus que tinham ali. Mas nessa hora o grupo se vira pra ele, a Misa aponta a sua besta em direção do protagonista, e ele pergunta se ela está brincando, né? Eles trabalharam tanto juntos pra conseguir sair daquele grupo de monstros, mas aí a garota só fala uns bagulho ali que não dá pra entender e já taca ali a flechada no peito do protagonista, sem dó e sem piedade, mano. E ele só cai ali pra trás e fica pensando que mundo de fantasia de merda é esse. Os malucos ali ficam olhando o corpo do protagonista meio desapontados, e o Cal parabeniza a Misa pelo seu bom trabalho, já que o plano deles acabou dando errado por causa daqueles gnus. E a garota fala que foi até bom deles ter aparecido, porque graças a isso eles conseguiram perceber de o quão perigoso aquele cara era. Eles acharam que ele era fraquinho devido ao seu porte ali de graveto, né? Mas além dele ficar falando aquele idioma bizarro, ele foi bem melhor em combate do que ela esperava. O Gary fala que é uma pena eles não ter conseguido seguir com o seu plano original, e o Cal fala que é uma pena mesmo, mas que agora não tem muito o que fazer. Até porque ele não acha que eles iam conseguir vender aquele cara como escravo sem nenhuma resistência. É, rapaziada, não tinha amigo mesmo nenhum não. O Gary fala que é melhor eles pegarem aquela adaga que ele estava usando, e o Cole pergunta o porquê, já que provavelmente aquilo ali só seria lixo mesmo. E o Gary fala que já que eles não vão conseguir vender ele como escravo, então é melhor eles pegarem o que der, né, já pra não ficar de mão vazia. E de que às vezes aquela adaga pode ser até um item mais valioso do que eles pensam. O Cal e a Missa ficam ali desacreditando desse papo aí do Gary, mas ele fala que hoje mais cedo viu que os adornos da adaga eram da realeza das fadas, e com certeza aquilo deve ser um tesouro muito valioso. Então o Cal fala pra que ele pegue, já que ele acha que aquela adaga pode valer alguma coisa. Então o Cal chega ali perto pra pegar a adaga do protagonista e percebe que mesmo morto, o Kang não larga sua arma de jeito nenhum. A Misa manda ele tomar cuidado porque ela atirou no peito do Kang, mas não tem certeza se acertou o coração. E quando o Cal finalmente dá o golpe de misericórdia no protagonista, do nada o painel de status do Kang aparece na sua frente. E ele sabe bem que só existem duas condições onde permite alguém ver a janela de status de outra pessoa, que é se essa outra pessoa te mostra ou se você tem aquela habilidade lá da observação. Que o Cal não tem, então é a primeira opção certeza. Nessa hora o protagonista aproveita a guarda baixa do Cal e já taca ali a adaga no pescoço dele, mano, sem dó mesmo, tá ligado? Os dois companheiros que estão ali atrás já começam a ficar assustados. Nessa hora o protagonista se levanta ali no estilo bem berserker mesmo, sabe? E o Gary fica assustado, pensando que tipo de cara é aquele, mano. Chega na conclusão até que ele talvez seja um demônio. Ele já tenta levantar a guarda ali, mas percebe que tá muito cansado devido à luta de agora a pouco. E é essa hora que o protagonista já vem igual uma flecha em direção do Gary, finalizando o grandão com um golpe só. Nesse meio tempo, a Missa acerta mais uma flecha em direção ao peito do Kang. E o maluco tira ali as flechas como se não fosse nada, velho. O maluco tá over do over. Então a Missa começa a cagar nas calças, tá ligado? Se tremer de medo ali, começa até a dar uns passos pra trás. Mas o protagonista não quer saber de nada, só vai em direção dela com esse olhar aí perturbador, velho. A garota cai no chão e já vai tentando se desculpar com o protagonista, orando que por favor ele poupe a vida dela. Mas infelizmente aí o nosso protagonista não tem perdão e acaba cortando pra cena dele usando ali as armaduras dela, que por ser do mesmo tamanho que ele, foi a que coube melhor. Ah, bem, cobrou os caras e ainda saiu com essa armadura aí de lucro, velho. Bom demais. Beltos Excluídos dá uma risada sincera e diz que respeita o hobby dele. Com isso ele quer dizer de se vestir de mulher, tá ligado? E o Kang responde que isso não é hobby nenhum, ela era a única com um físico parecido com o dele. Os outros dois estavam usando umas armaduras bizarramente pesadas. Ele já aproveita e ao pegar ali a arma da Misa, pensa que consegue usar, então leva com ele. Até agora ele não entende o porquê daqueles caras teriam atacado, mas no último segundo a janela de status apareceu e desapareceu da Misa. E no meio ali da janela de status da Misa tinha a bênção de olhos de águia, o que foi uma surpresa pro protagonista que acreditava que só os heróis podiam recebê-las. O Deus atrapalha ali seus pensamentos, dizendo que pouco se importa com esse tipo de coisa, e pergunta pra onde que ele tá indo. E o prota responde que tá indo pra vila, como ele tinha planejado. E já mostra ali um saco de dinheiro, dizendo que conseguiu isso, que é uma boa recompensa pelos vilões. Então mesmo que ele não consiga se comunicar, tem certeza de que com o dinheiro vai fazer as coisas darem certo de alguma forma. E o Deus ali já lembra ele do que acabou de acontecer, quando ele tentou parar de ser um excluído, tentando alertar de não ir pra esse tal de vilarejo. Enquanto isso, a princesa Etena lá no templo tá se desculpando por ter demorado e fala que vai recompensar os alunos por causa desse atraso aí. Ela já começa aí sua aula tentando explicar bem o que é magia. Já começa a explicar a história dizendo que há muito tempo atrás, no continente da fantasia, ainda não havia magia. Enquanto ela tá lá explicando sobre a fundatura da magia, um garoto já pensa que de alguma forma ele pode aplicar o conhecimento da vida real e o uso de alguma habilidade naquele mundo, pensando que talvez ele possa usar a matemática para poder usar a magia de um jeito mais eficiente. E um nerdola ali no meio dos alunos fala que protegeu sua pureza, sabendo que esse dia ia chegar, mas um garoto descolado ali atrás já dá uma zoada na cara dele, dizendo: tá bom, que você protegeu a sua virgindade de propósito, vai meter essa pra outra. E aí uma garota de óculos ali esquisita pensa da mesma forma que aquele garoto de antes, se magia e química podem ser fundidas, e que ela vai conseguir fazer a primeira magia atômica da história. Nessa hora, aquela líder de classe fala para que eles façam silêncio, já que estão desconcentrando as pessoas que realmente estão prestando atenção nessa aula. E o maluco ali da matemática fala que ela não parece com
conhecer fantasia, já que é uma aluna exemplar, e que ela não vai conseguir se tornar uma arquimaga só sabendo a história da magia, dizendo que magia é muito mais sobre o talento e não sobre teoriazinha, e que ela precisa se familiarizar com a Amanda, não esse papo aí de historinhazinha. E a princesa Ethne, escutando toda essa conversa paralela aí da rapaziada, já fala que realmente o talento é a coisa mais importante quando se trata de magia, e é por isso que é muito importante a explicação sobre a fundadora da magia. E a rapaziada ali fica sem entender muita coisa, né? Como assim, mano? Esse bagulho é sobre talento, por que a gente tem que saber a história aí da fundadora, mano? Essa mulher tá marolando. Então a professora Edna repete que a magia realmente é uma área em que o talento é a coisa mais importante que tudo. Mas o que decide esse talento é naturalmente a sua linhagem sanguínea e artificialmente as suas conexões educacionais. Ela conta que por ter o seu sobrenome Archimazing, ela é descendente direta de um tal de Zion, que é o 12º discípulo e o terceiro marido da fundadora. Ou seja, basicamente ela tem tanto a linhagem sanguínea quanto as conexões educacionais necessárias para ter ali uma proeficiência na magia. E todos eles que estão ali também vão ter conexão educacional através dela. Então a representante de classe já aproveita o momento para perguntar para Etna que se no caso de uma pessoa que não tem nem linhagem nem conexões educacionais, é possível ela se tornar um mago? Mas ao mesmo tempo ela já corta meio a própria pergunta, dizendo que isso aí não importa, já que todos ali vão ter uma boa conexão, afinal. E aí a princesa fica completamente excitada aí com a conclusão da líder de classe. Já pega na mão dela, dizendo que daqui pra frente ela vai ter uma relação de aprendizagem com a princesa. E meio que faz ali um ritual, reconhecendo aí o buraco como a primeira aprendiz, a Etna Archimazing. Vou chamar só de Etna, mano. Archimazing é muito chato. Quando ela termina ali, ela já parabeniza aí o Burá, dizendo que daqui pra frente ela é uma maga completa. E aí a Etna dá uma informação que ela esqueceu de falar antes, que aqueles que se tornam aprendizes primeiro recebem mais talentos. Aí o Burá percebe que assim que elas declararam a relação de aprendizagem, uma benção rank apareceu lá no seu painel de status e pergunta se esse é o talento que ela estava falando antes. A Etna responde que sim e pergunta para Yubura se ela entende agora o porquê que o talento é tão importante. E assim que a garota acena concordando, a princesa já fala que voltará à primeira pergunta da garota. Basicamente, a fundadora que se tornou uma deusa da magia deixou para trás uma bênção para que seus descendentes e estudantes pudessem facilmente aprender a como usar a magia. E a mulher faz ali uma demonstração básica de como funciona uma magia de mago comum e diz que com a ajuda da bênção da magia, aquilo é chamado de magia branca. E ali na sua outra mão, ela começa a spawnar uma espécie de magia roxa e já começa a consumir ali a luva que a princesa estava usando. E a galera já começa a ficar preocupada, perguntando o que vai acontecer com a mão da princesa. A princesa aproveita aí para explicar que, como ela tinha perguntado que se o talento era necessário para fazer a magia, a sua mão direita ela está usando a magia branca, que é usada com a sua bênção, e na mão esquerda ela está usando a magia negra, que não se faz necessária o uso de uma bênção. E aí uma funcionária do templo já dá uma bronca na princesa, perguntando se ela já esqueceu das instruções estritas da rainha para ela não usar magia negra. Ela explica que ela só usa essa parada aí pra explicação ficar mais fácil dos heróis entenderem. Mas mesmo assim, a empregada ali já tá poucas, mano. E fala que do mesmo jeito ela vai relatar essa situação pra rainha. O que deixa a princesa ali em choque, mano, pedindo por favor que ela não conte a sua mãe, enquanto um curandeiro tá ali tratando da mão dela. Então o Yubura já pede desculpa por causa da pergunta que ela fez, pensando que tudo aquilo era culpa dela. E a princesa fala que não tem problema, que ela está muito feliz por todos eles terem entendido os perigos da magia negra. Aparentemente a rapaziada realmente entendeu ali que essa magia negra aí não tá servindo pra muita coisa não, hein. Na real ela até serve, mas o custo é muito caro, velho. Pelo nome parece ser algo maligno, mas o que ela explica é que a magia negra, ao contrário da bênção deixada pela fundadora, a magia negra é como o poder da natureza. Pra acender um fogo, você precisa de lenha seca primeiro, e é basicamente a alquimia lá do Fullmetal, você tem que dar algo pra receber algo. Enquanto isso, nosso protagonista estava ali na frente de uma cidade aleatória, e realmente aquela parada do dinheiro acabou dando certo. Ele só molha a mão dos guardas e os caras já decidem entrar ali na cidade de boas. E o Prota já encontra ali o local onde os guardas falaram pra ele, usando os sinais, sabe? E ainda bem que na frente do local tem uma imagem, né? Porque o Prota não ia saber se tivesse escrito. E enquanto tá tomando aquela ducha, o Prota já fica mal felizão pela sua conclusão de que o dinheiro realmente é a melhor coisa. Se você mostrar o pataco, dá pra ser amigo de qualquer um. Ele conseguiu a confiança do guarda e do dono da pousada. E o deus que tá ali ao redor já fica um pouco desconfortável. E o Prota fala que ele também tá, afinal quem tá tomando banho é ele. E pergunta afinal qual que é o gênero daquele deus, o que o deixa ainda mais desconfortável. E o Prota fala que deve pensar que ele é um homem então, pra proteger a sua própria dignidade. E tenta ali tirar uma mancha de sangue do seu braço que não tá querendo sair nem fudendo. E o deus ali fala que tá ficando preocupado. O Prota não entende o porquê dessa preocupação e pergunta se é por causa daquele quarto. Quando começam ali a bater na porta, duas pessoas conversando estranho. Uma o Prota consegue entender e o outro tá naquele idioma de pessoas amigáveis. E o Ken grita então que ele tá tomando banho agora.
fora, e por favor esperem um pouco lá fora. E o maluco que tá ali fora falou que ouviu dos moradores que eles não falavam o seu idioma. O prota já pega ali a sua adaga e se prepara para uma possível luta ali mesmo, naquela sauna, sei lá o que. Mas logo ele pensa bem, o fato deles conseguirem se entender é que essa pessoa atrás da porta possivelmente não é um humano. Ele já pensa na possibilidade dele ser um monstro, como uns gnus ou talvez um demônio. Nesse momento ele já senta ali na beirada da cama da pousada e fala que a pessoa pode entrar, escondendo sua adaga por entre o colchão. Então a pessoa começar a entrar, o prota fica meio receoso, né? Porque afinal de contas não importa se é uma raça amigável ou hostil aos heróis, os elfos, humanos e gnus são todos perigosos para ele. E o que importa de verdade é que finalmente ele vai poder ter uma conversa decente com alguém. E o protagonista já pergunta o que tá rolando para aquele velho. E ele fala para ele não se preocupar tanto, porque ele é só o líder da cidade, veio ver o que tá acontecendo. Já que ele ficou ali sabendo que chegou um viajante que não sabia falar o idioma deles. O protagonista falou que entende, mas ele tá pensando, esse cara é um humano normal ou ele tá disfarçado? Ele parece até bem jovem pra ser um líder. É prefeito com 28 anos não dá não, né pai? Prefeito ali lendo a janela de status do prota, fala que King Hanzo realmente é um nome bem único. O protagonista fala que é um pouco constrangedor ter suas informações privadas sendo expostas assim. O prefeito ali então fala que se possível ele deveria tentar esconder a sua janela de status, apesar de que isso não funcionaria com ele, já que possui a bênção da observação. E o prota fica impressionado com essa informação aí de que dava pra esconder. O prefeito comenta que achou que ele deveria ser uma fada ousada que acabou se infiltrando naquela cidade, mas aparentemente ele é só um terrapado de algum lugar longe dali. Já explica que aquela vila tem uma péssima história com as fadas, já que os gnus perderam suas casas por causa daquelas fadas gananciosas e acabaram fugindo para o território dos humanos. Um monte de gente acabou perdendo suas famílias e essa vila virou um forte feito por pessoas para se vingarem daquelas fadas pilantras. E o prota aí pensa que é por isso que aquele lugar tem um monte de mercenários, enquanto o deus excluído olha para ele com um olhar de frustração. Então o prefeito pede se antes dele ir embora pode fazer uma última pergunta, que o prota aceita. Ele comenta que já faz um tempo que ele colocou na sua comida uma poção de paralisia e se pergunta por que ainda não teve nenhum efeito. Nessa hora, o prota não perde tempo e já tenta dar-lhe uma dargada no pescoço do velho, mas ele já trava no caminho e fica ali com uma carinha de bobo. Então o prefeito já fala que é impressionante como aquelas fadas nojentas têm uma alta resistência à poção e fala que aquela era uma magia que ele mesmo desenvolveu para um caso específico. Enquanto o prata tá ali se contorcendo, ele pede para que ele não se esforce tanto, já que aquelas cordas invisíveis não podem ser superadas por algo como resistência à poção. E fala que a culpa não é dele, ele só teve o azar de topar com o prefeito da cidade. E o deus ali fala que tentou avisar o protagonista disso. Ele leva o prota para uma espécie de porão ali, já explica que as pessoas têm raiva dos gnus por terem tido a visão deles trucidarem suas famílias e roubarem suas casas, mas ele sabe a verdade. E a verdade é que os gnus são tão vítimas quanto os humanos. Os verdadeiros culpados daquela história são aqueles que colocaram uns contra os outros para dominar o território dos gnus. E aí o maluco já mostra ali um estoque de fadas, dizendo que elas são desprezíveis e que são os verdadeiros inimigos deles. E aí ele já pede para o prota dar uma olhada ali na sua janela de status, dizendo que aquele é o karma de quem carrega a verdade. E na janela do cara tá escrito lunático, mano, que faz bem jus a esse prefeito maluco aí. E ali no meio também tem uma maldição chamada Fada C, mano, que é alguém que basicamente foi escolhido para ser o inimigo declarado das fadas, e a vida e a juventude deles são reduzidas. Todo o rancor e dano causado por uma fada são grandemente aumentados. O prota ali pergunta se essa maldição é algum efeito da deusa, e ele fala que esse é o acúmulo de rancor daquelas fadas assassinadas por ele, uma cicatriz que ele diz que é de honra. E o protagonista já pega a ideia de que a maldição não é algo que só pode ser concedido pelas deusas, e cada maldição tem uma condição especial, bem específica, mas rapidamente ele já pensa que tem que se safar dessa situação, e fala que ele não é uma daquelas fadas que o prefeito despreza. O prefeito ali comenta que ele não tinha muita intenção de ficar conversando muito, mas depois de ver aquela adaga que ele carregava, ele ficou um pouco curioso e pergunta onde foi que ele achou ela. O prata olha ali pra adaga e pensa que foi uma recompensa que ele pegou matando aquele gnu chamado Carniceiro da Lua Azul, mas ele também não é idiota de falar isso aí, né? Já que naquele momento a sobrevivência é a prioridade principal. Então ele fala que pegou depois de matar uma fada que atirou uma flecha nele sem motivo nenhum. Já emenda dizendo que acha que eles podem ser dois camaradas com um inimigo em comum. O prefeito ali fala que tá surpreso que ele matou uma fada real com suas próprias habilidades, e o cara até fala que ela era da realeza, tentar dar uma aumentada, sabe? O prefeito ali confessa que quanto mais ele escuta do protagonista, menos ele sente vontade de o matar. Então quem já é esperto pede para que o humano não o mate, já que vai ser um desgosto para ele ter que matar o protagonista também. Então o prefeito fala que é uma pena, já que ele viu a sua janela de status, então ele deve saber que é um mago que não tem a bênção da magia. O protagonista fica tipo meio, tá, e o que isso quer dizer? Já
que ele não tem um conhecimento que a Eterna deu para aqueles alunos lá no templo. O prefeito pergunta se ele realmente não sabe de nada, e ele responde que sim, porque afinal de contas ele é um excluído, e não tem pessoas, nem um deus legal bastante para ensinarem as regras daquele mundo. O prefeito fica curioso com esse título aí de excluído, e ele fala que significa que ele é um lobo solitário, correndo pela vasta floresta. O prefeito fica impressionado pela palavra parecer soar bastante legal, apesar de que ele nunca mais vai conseguir correr pela vasta floresta novamente. E o prota fica ali pensando o quê? Que papo torto é esse aí, Zé? Enquanto seu deus lá dos excluídos reza para que ele tenha uma sorte na vida após a morte. Trota dá um grito dizendo o que tem de errado com as pessoas daquele mundo, velho. Enquanto o prefeito tá ali só preparando um ritual ou algo do tipo. Do nada, o cara já joga ali uma elfa no chão e pega uma vela, dizendo que ele é um mago negro e que ele precisa de um sacrifício para prolongar sua própria vida. Que pega que a maldição da fada tá consumindo ele, mas ele consegue enfrentar ela para sempre fazendo sacrifícios. Como recompensa por ele ter lidado com aquela fada real, ele vai sacrificar o protagonista sem que ele sinta dor alguma. O protagonista fica pensando, nossa, que generosidade é a sua, não? Já chama ali o líder, que pensa que ele vai tentar implorar pela sua vida, mas não é bem isso aí que o protagonista tá querendo não. Então o prefeito fala pra ele ir em frente, já que ele vai ficar feliz ali de ouvir as últimas palavras de um homem que vai morrer daqui a pouco. Mas ao mesmo tempo ele já reclama que os insetos estão muito barulhentos hoje, já pega ali um chicote parecendo que vai torturar alguém, velho. E dito e feito, mano, o maluco já dá ali uma sapecada ali no elfo que tá pelo chão, pergunta pro protagonista o que era a fita que ele tava querendo falar antes. O prota percebe que as ações do líder não parecem normais, e ele chega à dedução que ele tá mostrando tudo isso de propósito, sabe? Pra parecer que tem algum juízo moral, sabe? Como se ele representasse a justiça. Então o protagonista começa a tentar fazer aquela média com o prefeito, dizendo que tem certeza que a jornada dele tem sido muito difícil, e que tem certeza de que ninguém reconhece os esforços que o mano tá fazendo. O prefeito ele já abre um sorrisão, mano, pensando que finalmente encontrou alguém que entende ele. O protagonista responde que isso é porque ele é um excluído também, tá ligado? E eles são meio parecidos nisso. O maluco ele já pensa no significado desse título aí que o protagonista tinha falado antes, e fala que entende, que ele também é um excluído. Mas o deus que tá ali ao redor do protagonista já afirma que não é bem isso aí não, e o protagonista até concorda, mas que pelo menos ele conseguiu empatizar agora com esse maluco aí. Mas aí o prefeito fala que até gostou do Kang, mas como ele é um excluído, ele tem que continuar sendo esse lobo solitário. O protagonista só fica puto que isso aí, mano, até porque o cara só tá inventando desculpa. Ele começou dizendo que ia matar ele pelo bem maior e agora tá querendo matar ele pra continuar sendo excluído, enquanto Deus ali só tá cascando o bico dessa situação do prota. Então o prefeito fica ali com um sorriso meio macabro e diz que finalmente encontrou alguém que entende a missão dele verdadeiramente, e pede pro Kang dar uma boa olhada ali. E o prota já fica em choque, pensando que se enfiou na pior situação possível. Ele dá uma andada ali pelo seu porão e o maluco tem praticamente um armazém ali de elfo, velho. E já escolhe ali um elfo, dizendo que o estado de saúde dele esteve bem ruim ultimamente. Ele já puxa ali as correntes e o maluco já cai numa espécie de círculo mágico. Então o prefeito começa a falar ali umas palavras esquisitas e o círculo começa a brilhar com uma cor roxa. Ele fala para aquele elfo declarar em voz alta que ele vai entregar o restante da sua vida para ele. E o maluco ali fica meio relutante, não querendo, tá ligado? Então o prefeito promete que se ele se entregar ali sem fazer muita sede, ele enviará seu camarada logo pro seu lado. Mas o único mano não tá dando muita bola, já pega o elfo ali pelo cabelo e pergunta se ele sabe o que acontece para quem não aceita a piedade dele. Então o maluco aceita e finalmente aquele pacto é estabelecido, enquanto o prota só tá ali tentando se desprender de alguma forma, mano, sem muito êxito também. Mas ao olhar ali pra frente, ele se depara com o prefeito ficando cada vez mais novo, de acordo com o que a vida daquela fada é tomada. Daí o prefeito fala que sua magia foi um sucesso, enquanto o corpo daquela fada no chão tá só os cacos, velho. E o protagonista olha ali pro prefeito e pergunta por que ele não parece mais novo, assim, aparentemente, sabe? A cara dele ainda tá com a mesma idade. E o velho fala que é porque ele não é bem humano, e que ele não sacrificou a vida daquela fada só pra estender a sua vida. A real é que por ele ter tomado a vida de várias fadas viajantes naquela vila, a maldição dele chegou a um nível que está quase deplorável. Quando ele era um simples humano, assim que recebeu a maldição das fadas, ele ficou doente e velho em instantes. Mas foi aí que ele encontrou um mago viajante que estava ali na vila pelo momento, e ele sugeriu um experimento a ele. Então o maluco ali começa a tirar a roupa, e o protagonista fica um pouco desconfortável com essa situação, mano. Realmente meio zoado. Mas ao ver o que o mano escondia, o protagonista já fica impressionado com o fato do maluco ter só uma cabeça de gnu ali implantado na barriga. O prota fica curioso, pensando que ele deve ser um tipo de raça híbrida. Daí o prefeito pergunta ali pro prota se ele também não acha isso incrível. O cara conseguiu combinar as duas raças que tem mais rancor das fadas, e diz que logo ele terá a sua vingança com a sua inteligência de humano e a sua força física de gnu. Já fala ali que isso é mais do que o suficiente, a magia negra dele é suprema, e explica que ele caça as fadas com o poder delas mesmas, e isso
aconteceu a vingança perfeita. Mas aí o protagonista já fala que ele nem é uma fada, porque ele tá ali. E o prefeito fala pra ele não se preocupar com esses detalhezinhos. Afinal, Kang o ensinou sobre os excluídos, e agora o prefeito é capaz de descobrir a sua verdadeira identidade. Ele fala que nunca vai esquecer o Kang, e pra agradecer ele vai dar um bom uso pra sua vida. E o Kang pergunta se ele ainda vai o matar, então o cara responde que claro que sim, porque ele é um excluído. E aparentemente não deu muito certo o plano do protagonista, ó a carinha dele aí, decepcionado. E lá no templo, a Etna tá ali passeando pelos jardins, e os funcionários daquele templo já ficam admirando ela de longe, dizendo que ela é a quem chamam de gênio do reino mágico de Arkmazing, e que ela é admirada pelas pessoas trabalhadoras. Mas aí o Bura já chega, dizendo que ela falou que a magia é criada a partir da imaginação, mas pergunta se não há outro jeito de aumentar a eficiência dela. E a princesa ali fica impressionada com o entusiasmo que a Eobora tá colocando para aprender a matéria da magia. E já explica que para melhorar a eficiência da sua magia, é só ela seguir as dicas da sua professora, ou a dica dos seus pais. Começa a invocar uma magia diferente, o que deixa todos os alunos impressionados, pensando que é uma magia nova. E a Etna ali só summona um bonequinho de gelo, explicando que graças aos talentos que eles receberam dos seus ancestrais, os membros da família Arkmazing eram capazes de usar magia de fogo de um jeito incomum a cada geração. Por outro lado, aquele coelho de gelo era uma magia unicamente dela, e pergunta se seus alunos querem tentar. A garotada ali fica meio confusa, tipo, não sei se eu consigo. E aí o Burá já toma a frente ali da rapaziada, tentando repetir aquela magia, mas aparentemente sem êxito. Ela fala que não tá conseguindo, e a Etena fala que talvez seja por ela não ser acostumada a ser uma professora ainda, mas que quanto mais experiência ela ir ganhando, mais fácil será para seus alunos conseguirem criar um. Aí o Bora agradece pela belíssima explicação, e a Etena fala que não há de quê. Então a loirinha chama a atenção da princesa e pergunta o que uma pessoa como ela, que não recebeu uma bênção, precisa fazer. E aí começa a virar mó tumulto, a rapaziada também quer uma bênção, o que faz sentido, acaba virando uma bagunça ali de todo mundo pedindo uma bênção. Então a princesa ali já fala que precisa escolher outro, e pergunta quem quer ser o seu segundo aprendiz, o que é bem estranho, né, porque aí vai gerar ainda mais confusão. E aí a rapaziada fica em silêncio por alguns segundos e já começa a virar uma bagunça novamente, com os malucos implorando pra se tornarem o segundo aprendiz da princesa. Veio que não se resolveu em nada, e a rapaziada foi brigar ali pro outro canto, enquanto a Etena tava só conversando com a Yubora. A líder de classe pergunta se ela fez isso de propósito. A princesa responde se fazendo de boba, mano, falando como assim, não sei de nada. A Yubora, que também não tá se importando muito com o resto da classe, já fala pra elas deixarem isso pra lá, e a princesa decide terminar aquela aula que eles estavam tendo. Como já tinha mostrado ali a magia do coelho de gelo, ela fala que magia única só é adquirida após praticar muito, e aí o Bora pergunta se é igual à magia negra, o que deixa a princesa ali um tanto quanto em choque, falando que magia negra é diferente da magia branca, e que é impossível atingir um bom nível apenas praticando, até porque para praticar a magia negra é necessário sacrifícios, o que o nosso protagonista tá aprendendo bem. O maluco ali já fez o círculo do Kang e aparentemente já tá começando a fazer o ritual. Enquanto isso, o protagonista tá pensando como que ele foi pego por um retardado igual aquele, mano. Então o prefeito fala pro Kang Hansol para que ele declare verbalmente toda aquela palhaçada lá de dar a sua vida para ele. Aí o protagonista percebe e até fala já que parece que o consenso nos sacrifícios para magia negra é algo bem importante, né? O prefeito fala que mesmo que ele detenha ali ainda sua vida física, não é como se ele fosse dono dela. E a conversa deles foi até boa, mas que ela vai terminar aqui e agora. Então manda ele declarar logo e fazer a parte dele no ritual. Então um prota, percebendo que a situação tá um pouco difícil ali pra ele pede pro mano esperar um pouquinho, porque ele ainda tem um último pedido antes de morrer. E o maluco ali, como ele até que é gente boa, pergunta o que ele quer de última coisa. Então o protagonista fala que pra que ele possa morrer honradamente, ele quer ver a missa pela última vez. Aí o prefeito lembra dessa tal de missa aí, pergunta se por acaso ela não era aquela mercenária com uma besta gigantesca nas costas. Já pensa que pedido interessante esse do protagonista, perguntando por que ele quer ver ela. O protagonista responde que é porque ele é namorado da Misa. E o prefeito fica ali meio desconfiado, perguntando novamente se por acaso ele é namorado dela mesmo. Ele já pega o protagonista ali pelo colarinho e fala que ele é mal mentiroso porque ele é líder daquela vila e ele sabe muito bem tudo o que ocorre ali. Ele sabe que quem era o namorado de verdade da Misa era aquele maluco lá, o Cal. E o Kang ali, desmascarado, já percebe que aquele maluco não tava tão fora de si assim, tá ligado? Aparentemente ele realmente estava fazendo um bom trabalho como líder daquela vila. Mas graças a essa informação aí, agora ele tem uma mentira ainda melhor e fala que é isso mesmo, Cole era o ex da Misa. O prefeito fica ali meio na dúvida, mas ainda dá um voto de fé no protagonista, dizendo que se ele realmente é o namorado dela, então ele tem que provar. E o Ken fala que se ele quer uma prova, ele só precisa cheirar ali o protagonista para ele descobrir. Então após dar aquela cheirada, o prefeito se convence que de fato ele deve ser o namorado da Misa, porque o maluco tá ao puro perfume
nome dela, mas também tava usando aquela armadura dela agora há pouco. Então eles já pedem desculpa ali pro protagonista, dizendo que se a Misa assumisse, o Gary e o Cal seriam suspeitos. E o protagonista já fica impressionado com a capacidade desse cara de planejar tudo isso tão rapidamente. Ele é realmente assustador, velho. O prefeito pergunta se por acaso ele tem algum outro desejo além desse. E o prota pede que se ele sobreviver àquele ritual, que ele o deixe ir embora até encontrar a Missa. E o prefeito pergunta se ele mesmo quer isso após perder todo o tempo da sua vida, né? Porque aquele ritual faz isso, tira o tempo da sua vida. Mas ainda assim concorda, dizendo que promete que fará isso, fazendo com que o protagonista concorde com isso, dizendo que então vai declarar ali e cooperar com o ritual. Eles firmam esse trato e o prefeito ali já começa a fazer os trabalhos. Sorto começa a tomar ali mó choque do trovão e fica pensando qual arrombado esse dono de vila é, mano. Ele diz que sua porra não ia doer em nada. Mas a dor que o protagonista tá sentindo aí é insuportável, velho. Então, enquanto o protagonista tá quase desfalecendo, o prefeito começa a se despedir dele, dizendo que vai falar pra Misa que ele foi pra um lugar muito longe dali. Então o protagonista fala que acha que isso aí não vai ser muito possível, já que a Misa foi pra um lugar muito longe dali primeiro. E já avança em direção do prefeito, dando-lhe um retão ali no queixo, velho. Maluco igual o Naruto, tá ligado? Após tomar esse bancadão na cara, o prefeito fala ali com raiva que o Protinho enganou. E o Ken fala que ele é que devia estar falando isso, já que o prefeito tinha dito que a morte ia ser indolor e aquela dor parecia que enlouquecer. E o prefeito fica impressionado e se perguntando como que ele sobreviveu a isso, enquanto o Prota tá se preparando ali pra lutar e dizendo que vai contar a ele depois de matá-lo. E como a gente sabe bem, o método que o protagonista usou para sobreviver a toda essa armadilha foi a benção do excluído, que reinicia a expectativa de vida dele automaticamente. O prefeito ainda tá chateado ali, se encostando na parede, se perguntando como que um novato igual a ele conseguiu sobreviver àquele ritual, mano. E o Ken já vai lembrando o prefeito de sua promessa, de que ia deixar o protagonista andar livremente se sobrevivesse ao ritual. Já fala que agora é a hora dele cumprir a promessa, mano. Ele já pega sua adaga e olha ali na direção das elfas que estão no chão, e escolhe uma e diz que ela é a sortuda da vez, cortando as suas algemas e dizendo que agora ele tem uma testemunha. Ele já levanta a garota ali e coloca nas costas como se fosse um saco de batata, mano, e já vai levando ela, já que ela tá muito fraca pra conseguir andar. Ela só consegue falar ali num idioma que o prota não consegue entender muito bem, sabe? Mas isso não faz muita diferença, o maluco já vai correndo em direção da porta do bagulho. Enquanto o prefeito tá mandando ele esperar, mano, as coisas saíram um pouco do controle dele, e o prota já dá aquela refrescada na mente do maluco, dizendo que ele tem que manter a sua promessa, que ele não pode fazer nada com o Kang até que ele encontre a Missa, e não tem como encontrar alguém que já morreu, o que deixa o cara ali meio mal-humorado da vida, tá ligado? Ele fala que essa promessa pode ser anulada assim, se ele libertar a expectativa de vida que ele recebeu do protagonista. E aí umas sombras obsessoras começam a encontrar ali o protagonista, trazendo ele de volta pra onde ele estava, o que faz o protagonista pensar que isso aí não era um blefe. As coisas não são tão fáceis assim. E aí o prefeito diz ali pro Kang que ele realmente o desapontou, que ia ser melhor ele desistir e ter uma morte indolor. Mas aí o protagonista com aquele sorrisinho maroto fala que acha que é muito cedo pra desistir ainda. E nessa hora o prefeito começa a dar aquela menstruada de leves pela boca, mano, e não sabe o que tá acontecendo. A real é que as forças do maluco estão abandonando e o protagonista pergunta por que isso tá acontecendo. E aí o maluco ali começa a falar que desde que ele foi atingido pela magia negra, ele sente como se seus olhos fossem abertos para novos horizontes e que ele não pode acreditar que um humano igual o protagonista conseguiu sair ileso depois de roubar tantas vidas. E pergunta se por acaso ele é algum tipo de vampiro com expectativa de vida eterna. Então o protagonista dá aquela fechada na cara, tá ligado? E enquanto ele tá falando que ele é, o Deus já o repreende por se achar demais. Então ele simplesmente fala que ele é um apóstolo do Deus excluído, que deixa aquele Deus ali todo bobinho, todo agitado de vergonha. Mas aí o maluco ali não para de cuspir ketchup, velho. O que cresce os olhos do protagonista, né? Já que se ele conseguir acabar com vida de nível 16, ele vai ganhar com isso muita experiência, mano. Mas aí ele já foca que não pode pensar nisso, já que o que ele tem que fazer mesmo é sair dali. Só que aí aquele gnu que dava na barriga do prefeito já começa a falar com o protagonista, dizendo que vai o matar por ter destruído seu sonho. Já avança na direção do protagonista, que taca a menina pulada igual um travesseiro, mano. Olha isso, velho. O prefeito acerta ali bem um lugar fatal do protagonista. E quando ele cai, o prefeito já fica como Omar, perguntando se ele tá surpreso, dizendo que aquela habilidade é o poder do esgrima do gnu. Mal ele sabe que o protagonista já domina isso aí. Ele fala que tava guardando aquela habilidade pra caçar as fadas, mas por causa do protagonista ele teve que usar. E que isso é bem triste, mas ao virar, ele percebe que o protagonista tá ali, mano, como se nada tivesse acontecido. E diz que aquilo deveria ter sido um ataque fatal. Como que o prota tá assim suavão? Então o Vector tá ficando sem forças, tenta dar o golpe fatal dessa vez e já se estica pra frente do protagonista. Mas é atrapalhado pela mãozinha da garota que tá ali, só segurando a perna dele. Ele olha pra baixo e fica puto com essa impetulância dela, chamando de merdinha. Mas aí o protagonista já aproveita essa brecha e larga-lhe a adaga no pescoço do maluco. Ele já aproveita e não dá nem tempo do cara respirar, já dá-lhe com a adaga no pescoço daquela cabeça lá de gnu que fica
fica na barriga do prefeito. E naquela cabeça, antes de desfalecer, fala umas coisas tipo: minha filha, o papai não pôde te vingar, me desculpe. A gente não sabe dessa história aí não. Até porque o Prosa só se despede ali suavão, tio. Descanse em paz, mano. O deus ali diz que aquilo ali era uma pena de verdade, enquanto o protagonista, aquela garota, tá liberando todos os elfos que estavam ali presos no porão do prefeito. Os aldeões ali da cidade já vão chamando todo mundo para libertar as fadas, e aparentemente a situação aí já tava toda resolvida, né? Até os caras começaram a olhar ali pro protagonista de um jeito meio esquisito, mano. O Prodinha que é esperto já vai saindo no pinote, velho, até porque ele conseguiu salvar as fadas, mas isso não muda o fato que ele é um forasteiro que ninguém conhece, velho. No meio da floresta ele se encontra contra as fadas, que também solstício com ele. Adivinha, o maluco para ali no penhasco novamente, velho, e fala que um dia vai conseguir pegar aquelas fadas ainda na porrada. Enquanto isso, lá na academia ainda tá tendo toda aquela briguinha lá, infantil em relação à aprendizagem, mas como chegaram uma pá de novos magos querendo se tornar mestres, a situação meio que se resolveu. E tinha bastante magos aí pelo mundo querendo o título de mestre do herói, então meio que uma coisa casou com a outra. A Etna continuou com aquele discurso de que a magia precisa ser visualizada em sua mente, então eles precisam manter o foco na parada. E aí o maluco ali da matemática já chega perguntando pra Etena como que eles podem usar isso aí pra aumentar a eficiência da magia. A Etena fica tipo não entendendo muita coisa, tá? Tipo, matemática, aquele bagulho lá que os mercadores usam, termina meio que dizendo que na magia 2 é mais forte que 1, mesmo perdendo um pouco da eficiência. Mas aí o garoto começa a falar uns papos meio feio, falando que tá perguntando sobre a matemática requerida pra fazer uma magia, tipo usar um cálculo pra simplificar as coisas. Mas aí a Etena responde que não tem nada a ver com isso aí não, mano. O bagulho é bem mais simples do que isso. O que deixa o moleque ele meio frustrado, né? Porque ele pensou que ia conseguir resolver a vida com isso aí, ó. Sabia que matemática não servia pra nada. A Etena fala que a razão pela qual ele consegue criar uma magia é porque tem um mestre que também pode fazê-lo. E o moleque ele já putão, falou que não acredita, tinha certeza que ia conseguir se tornar um arquimago rapidão, só com conhecimento do mundo moderno. Vamos. Daí o maluco ali, que parece mais um mendigo que tudo, fala que a princesa Etna explicou uma coisa errada ali pros heróis, e que na verdade a matemática pode sim ser aplicada à magia. Rapaziada, errei, mas tudo é matemática. Aí o moleque já fica com um sorriso de orelha a orelha, filho, felizão, agora sim o bagulho vai dar certo. O professor Mendigo já fala que como a princesa usou a bola de fogo como exemplo, ele vai dar uma explicação semelhante. Ele fala que como a princesa só aprendeu a teoria, pode não saber disso, mas eles começaram a usar a matemática para poder aumentar a eficiência na magia. Aí o professor padre ali explica que em uma guerra é necessário evitar o gasto desnecessário de energia. Para lançar uma bola de fogo, o ângulo é muito importante. Que não só isso, você precisa também considerar a direção e a velocidade do vento. Aí o maluco pergunta se era isso que aquele herói estava falando, e ele fala que é exatamente. Aí ali o mendigo pergunta se por acaso ele poderia ajudar ali a princesa, já que ela pode também aprender a fazer esse tipo de cálculos. E a garota só acena, dizendo que sim, por favor. Aí a rapaziada ali já começa a se encontrar ali com os magos alternativos, é que vocês me entendem. E com as orientações desses mestres, os heróis começaram ali a pegar o jeito da magia. Bom, enquanto isso, lá naquela cidade do nosso prefeito Pilantra, as pessoas já estão tentando tratar ali as fadas. E bom, aparentemente o nome dessa aí é Ezopreso, e ela é empregada da princesa fada. E bom, ela tá falando aí sobre essa princesa, e diz que apenas um milagre da santa poderia fazê-la se recuperar, mas nenhuma das duas santas no mundo iam se voluntariar a realizá-lo, porque ninguém ia fazer um milagre desse tamanho pra uma mera fada, sem nada de especial como a realeza. Rapaziada, eu acho que as fadas têm uma hierarquia menor do que os humanos nesse mundo aí. Aquela mulher ali do cabelo azul fala que eles vão capturar aquele humano, então que ela pode descansar. Mas aí a garota aí só fica pensando que isso deve ter sido um ato do líder Crimson. Acho que deve ser o prefeito, mas que todos aqueles aldeões que ficaram parados sem fazer nada também podem ser considerados como cúmplices. Já promete ali assim mesmo que quando ela voltar pro reino, precisa primeiro relatar sobre essa vila. Mas aí alguém começa a bater ali na porta, e aparentemente é alguma funcionária dessa Exopreso, que já pede aí pra entrar. Ela chega com a informação de que parece que os mercenários da vila acabaram perdendo o Kang de vista. E a garota questiona por que ela tá falando disso, já que elas têm que se importar mais com os problemas com os humanos. Ela fala que sim, mas que no final das contas, foi ele que salvou eles daquele líder maligno. E aí a Exopreso a lembra de que a adaga que ele estava usando era da princesa. Pergunta se ela quer ser enganada de novo por aqueles humanos pilantras. Mas aí essa secretária elfa aí fala novamente que ainda é verdade que ele salvou eles. E a Exopreso fala que é por isso que ela vai ficar de boca fechada. Não é como se tivessem sido eles que pediram para aqueles aldeões matarem ele. E no final, os humanos são só bestas tentando matar umas às outras. Nessa hora, chega a conselheira Celebi, se aparentemente é aquela garota que o protagonista salvou. E ela
ela pergunta o que é isso que a ex-preso está falando. A garota tá ali só os trapos, e a secretária ali já tenta ajudar ela, perguntando se tá tudo bem, enquanto a garota só pede pra ex-preso responder a pergunta dela. Nessa hora, passa um leve flashback aí da história dessa tal de Celebrities. Basicamente, ela é uma fada real, com um nome que significa sol sagrado no antigo idioma. Apesar de ser da realeza, por ela ter uma vida eterna, ela era o brinquedinho favorito daquele líder Hanson. E ela era também a que estava mais tempo presa dentro daquele porão. A garota ali do lado fala pra ela se acalmar e diz que tudo isso vai se acalmar logo que eles conseguirem relatar ao reino. E a Celebrities diz que como assim tudo vai acabar? Nada vai acabar, até porque mesmo tendo fugido sozinho, foi ele quem a libertou. Mas o preso fala que ele só salvou ela por causa que estava atrás da sua vida eterna. E a Celebrities pergunta se por acaso o preso sabe que o garoto estava usando um pacto de magia negra. Que o Hanso usou foi na verdade uma violação de pacto. Quando você viola um pacto, precisa pagar com tudo que pegou. Então aquele líder acabou se autodestruindo depois que menosprezou lá a vida do Ken. E a Celebrities começa a falar ali do passado da preso e fala que ainda lembra de como ela costumava correr por aí sem se importar com nada no palácio, e que agora isso é só uma memória antiga. Preso fala que a Celebrities nunca vai saber como ela se sente, o desespero e a humilhação que ela sentiu, e ela responde que claramente ela não vai saber porque ela não é a preso, mas que ela tem certeza de que ela precisa encontrar aquele garoto. Então a secretária ali já fala pra conselheira que é perigoso sair naquela situação atual. E a Celebrities simplesmente fala que se elas se encontrarem novamente, que não chame mais ela de conselheira, por favor, até porque isso aí é um título exagerado pra uma velhinha que se irrita tão fácil. Quantos anos a Celebrities dele tem? Corta ali, né, embaixo dá pra gente ver que o espírito do excluído tá ali só observando aí as coisas. Então ele volta aí pra floresta e pergunta aí pro protagonista se por acaso ele ainda tá vivo. E o prota aí já responde pra ele se por acaso aquele deus tá precisando de um óculos, velho. O príncipe Alsus leva a rapaziada ali pra um local onde eles vão poder começar a treinar suas habilidades como espadachim. Mas antes de tudo, o maluco, como um bom cortês, leva eles ali pra um chazinho da tarde, tá ligado? O maluco ele já propõe um brinde a todos os heróis que escolheram o caminho da esgrima. E todos os guardas que estão ali no local dão um grito, assustando nossos novos heróis. O príncipe comenta que ficou surpreso pela conversa que os garotos estavam tendo, e disse que o treinamento dele não vai ser tão simplório como todos estavam pensando. Então ele já chama o comandante que estava ali ao redor da mesa para fazer uma luta demonstração, para deixar a explicação mais clean, e o cara já agradece pela honra. Ele fala que primeiramente eles vão mostrar ali a esgrima que os moleques estão pensando que eles vão aprender, e pede ele pro comandante para não usar a esgrima dele. Daí ele já avança no cara e faz aquela luta padrão, tá ligado? Que a gente já vê nos animes, parecendo mais uma dança e tal. Rapaziada, fica impressionado do mesmo jeito, mas o Ossus fala que independente da forma que você olha pra isso, com certeza não é esgrima. E aí o comandante ali em uma defesa e acaba por derrubar a espada do príncipe Alsus. Então ele fala que daqui pra frente ele vai mostrar a verdadeira esgrima que todos ali vão aprender a partir de agora. E pede para que o comandante dessa vez venha com toda a sua força. E o maluco ao falar que sim, já começa a evocar uma aura ali na espada, umas fumaça meio azul, sabe? E já vai pra pular no cangote lá do príncipe. Mas acaba que de uma forma muito humilhante, a espada do nosso sargento, comandante sei lá, acaba deixando ele na mão, mano. E aí a derrota certa. O príncipe fala que o soldado ali conseguiu melhorar bastante a sua esgrima e ele agradece. É engraçado, sem poderzinho ele não aguenta, né? Os mano impressionados ali na mesa ficam se perguntando o que foi aquilo que eles viram, velho. Bagulho muito impressionante, isso é louco. Então o príncipe fala que esse é o poder para cortar através de todos os meios do adversário. Isso sim é esgrima. Ele pede para que eles se esqueçam do rei demônio por enquanto, já que eles não podem derrotar nem a cavalaria com esses cortes aleatórios, uma esgrima básica. E os malucos começam a sacar de verdade que a parada mesmo é eficiência. Então o Ossus fala que agora que eles parecem ter entendido, é hora de começar a ensinar a esgrima de verdade. Pede para que todos eles tomem o chá que está ali na frente. E Ansado ali começa a tomar o chazinho, mas percebe que o gosto do bagulho é uma bosta, velho. Então o príncipe explica que para aprender a esgrima, a bênção do guerreiro é necessária, e esse remédio é usado para obter essa bênção de maneira mais rápida. Então é melhor que todos ali comecem a se acostumar com esse sabor aí, porque vai fazer parte da rotina cansada aí deles, né? E quando ouvir isso, aquele cara com síndrome de galã começa a tomar o bagulho já de uma vez, velho, já pede para o príncipe mandar outra. O príncipe aconselha ele que fica um pouquinho melhor se ele comer alguma coisa. Ele pede pro comandante descer outra comanda de chazinho aí pro nosso herói Chong Kang-min.
Vou chamar ele de Choi. Enquanto isso, nosso protagonista finalmente acordou ali em cima de uma árvore. Realmente foi uma sorte que tivesse aí uma pequena floresta embaixo daquele penhasco. Aqueles mercenários não pararam de seguir o Kang desde a vila. E graças àquele guardinha que ele tinha lavado a mão mais cedo, ele conseguiu escapar daqueles mercenários. Mas aí ele olha pra baixo e já percebe alguns gnus que também já enxergaram ele, velho. Eles mandam o protagonista descer para servir de alimento logo. E o Kang fica pensando que esses caras estão recebendo ele de uma forma tão educada, que é irônico pensar que ele confia mais nos gnus do que nas fadas e nos humanos. Então o Protian já pula ali da árvore para enfrentar os gnus, até porque ele tem algumas perguntas para fazer para eles também. E como sempre, ele dá aquela solada de leves ali nos monstros, joelhada no cuco de um, bicuda na cara de um outro, passou ali a adaga no pescoço de outro, coisas leves, né, velho? Ele pensa que por ter sido só 3, acabou sendo muito mais fácil do que o normal. Enquanto isso, Deus o observa com os olhos meio cansados, e o Kang nota que seu corpo parece estar mais ágil, e pensa que talvez ele tenha subido de nível, mas ao abrir ali a sua barreira de status, ele percebe que nada mudou. Na verdade, nada é muito forte, porque aqueles dividendos ali parecem ter aumentado. O protagonista meio curioso pergunta ao Deus o que é esse dividendo e está subindo de pouco em pouco, e aquele Deus zomba da cara dele por não saber o que é dividendo. E o Kang fala que ele também não deve saber o que é, então Deus diz que quanto maior, melhor. Enquanto o Proto tá ali debochando, dizendo, nossa, que informação útil, hein? Explicou tudo mesmo. Então ele vê ali um lobo que ainda não morreu, aproveita para pedir uma informação. Ele fala que atualmente ele tá ficando meio maluco por causa das fadas, e o Gnu, ao escutar fadas, já fica todo faminto. Ele lembra que o prefeito conseguia usar a esgrima do Gnu e pergunta ali pro monstro como que funciona mais ou menos essa habilidade. E pensa ali que atualmente ele é muito fraco, e mesmo que ele se torne nível 2, parece que se vingar vai ser um pouco difícil, então ele já chegou à solução de que aprender a esgrima dos Gnus vai deixar ele mais forte do que ele é agora, pelo menos. Então ele já pergunta ali pro Gnu como que ele fica com os olhos vermelhos. O monstro ali fala de um jeito meio esquisito, que é o poder da carne. O Prota fala que quer ver esse tal de poder da carne, e pergunta o que eles comem normalmente. O Gnu ali responde que carne, obviamente. O Prota fica até se sentindo um idiota por ter perguntado isso. O Prota fica pensando que esgrima, poder da carne, essas informações ainda não foram bem suficientes para ele pegar qualquer da fita. Então ele decide que vai ter que investigar ali o ecossistema dos Gnus para ter mais informação. Enquanto isso, na primeira aula de esgrima, o príncipe ali já tá falando que apesar do talento ser necessário na magia, na esgrima, se você tiver tempo e dinheiro, qualquer pessoa pode aprender facilmente. E a rapaziada ali tá escutando essa falação aí, quase dormindo, sabe? Tipo aula de história. E o Mano Choi ali já tomou não sei quantos copos de chá, véio. Só tá pedindo para trazer mais para ele. Aí o príncipe fala que o Choi já pode parar de beber por hoje, porque a eficiência é reduzida se ele beber de monte. Esperou bastante para dar essa informação, né? Mas aí, do mesmo jeito, ele fica pensando que precisa ficar mais forte o quanto antes, porque ele é diferente daqueles estranhos que estão ali. Então o mordomo chega ali por trás, falando que vai ficar mais gostoso se ele limpar a boca dele com um pouco de chá de mel. E o príncipe explica que consistência é que é o importante. Uma xícara por dia, até 2 é bom, mas pede para ele não ser muito ganancioso. O Choi fala que vai tentar essa dieta aí das 2 xícaras por dia. E o Alsus explica que a bênção do guerreiro não se estabelece assim rapidão, ela precisa de um tempinho. Assim como um bebê não pode se tornar um adulto da noite pro dia, ele também vai ter que passar um tempinho tomando esse chá. O Choi fica se tremendo todo, perguntando quanto tempo ele vai ter que ficar sofrendo com esse gosto maldito aí. E o príncipe explica que vai de cada um a cada um, mas que se ele manter essa determinação inicial, mais ou menos por 1 ano ele já consegue a bênção, que deixa o Mano Choi um tanto quanto frustrado. Mas nessa hora ele olha na sua barra de status e aparentemente ele ganha uma bênção de um deus, chamado de coragem. Basicamente ele fica mais forte quanto mais ele luta, e o efeito vai ser reiniciado se ele for derrotado ou se a determinação para lutar dele se quebrar. O garoto fica impressionado e alguns deuses que estão ali começam a o elogiar, se orgulhando do feito do garoto. O Alsus também o parabeniza, dizendo que agora que ele tem uma bênção do deus da batalha, ele tem grandes expectativas nele. O moleque fica todo envergonhado, dizendo que tá lisonjeado por ter conseguido chamar ali a atenção do Mano Alsus. Então o príncipe diz que primeiramente ele vai ali mostrar como esconder a janela de status pra rapaziada. E lá na floresta, o nosso protagonista tá só observando como que aquele lobo age, pra conseguir pegar alguma informação de como aquela habilidade que ele quer aprender funciona. E nisso ele já tá há 2 dias seguindo esse lobinho aí. E o monstro tentou matar ele todas as vezes que parecia que o Protian tava dando brecha, mas falhou miseravelmente. O protagonista vê o nível do lobo ali na sua janela de status e pergunta se ele realmente é nível 6. E o lobo responde que com certeza. E o protagonista fica pensando que ele disse que Gnus ativos arrancam o cabelo das fadas, e ele pensa que como um lixoso daquele consegue
bater em uma fada. O lobo fala que é injusto porque ele é forte e a carne ali é fraca, daquele jeito, igual um zumbi que eles falam. O protagonista pergunta se aquele que não consegue ver o nível dele. Ele responde que não consegue ver, mas que a carne é nível 1, ele tem certeza. Então o protagonista dá-lhe um socão na cara dele e fala, mano, Marguerite sabe que eu sou nível 1 só por instinto, velho. O maluco começou a andar de verdade ali com os gnous. Parece que ele tá descobrindo várias características dessa espécie. Por exemplo, eles sabiam exatamente onde ficava o reino das fadas, o que confirma aquela história lá antiga que o prefeito tinha contado. E, além disso, as mudanças no corpo dele começaram a ficar visíveis, e a força crescia dentro do seu estômago cada vez que ele comia alguma carne. Daí o protagonista começou a empanturrar ele de comida. Até que chegou uma hora que o cara ficou completamente cheio, e aí ele também cresceu pra cima do protagonista, dizendo que ele vai comer aquela carne falante. E o protagonista também já contra-ataca, o agradecendo, porque graças a ele, o protagonista finalmente descobriu por que essa habilidade é chamada de poder da carne. Já corta ali o gnu no meio usando só as mãos. E o protagonista fala que apesar de eles terem passado um tempo curto juntos, graças a ele conseguiu descobrir uma habilidade que o deixou mais forte. O lobo pergunta se o Ken também é um gnu, e ele responde que não, ele é um humano. Mas descobriu que a chave dessa habilidade é a ganância do gnu de querer se manter sempre satisfeito. E além disso, pensa que ninguém além dele vai conseguir usar essa habilidade, porque se ele não tivesse a bênção do excluído, ele teria morrido no momento que usasse esse poder, porque basicamente ele usa a força vital, tipo um Kaioken, e ele tem um hack da bênção do excluído que toda hora que a força dele se esgota, ela automaticamente se regenera. Então o protagonista agora que descobriu uma habilidade nova, que meio que comba com a sua bênção, já decide ir pra cima dos lobos que estão pela floresta, pra treinar essa nova habilidade. Só que aí, no meio do spam que ele tá dando aí na rapaziada, o deus meio que guia ele pra cidade de bárbaros, e ele decide que vai dar uma punida neles com esse novo poder que ele acabou de ganhar. O protagonista ia passar por um túnel que tinha atrás da cidade, mas aparentemente a segurança é bem forte por lá. Mas por sorte, ele tinha memorizado o mapa da vila antes de vir, então ainda tá suave. E o deus ali já o apressa pra ir logo. O prota pergunta por que assim do nada, por que ele tá assim toda essa pressa. Apesar disso, os instintos do prota também tava dizendo pra ele fazer isso logo. Então ele decide agir. Já pula ali o muro da cidade e cai justamente o lugar onde não tinha ninguém ali vigiando. O deus manda ele ser grato por ele ter falado pro protagonista a hora dele agir certinho, e ele fala que vai ser eternamente grato por isso. Mas aí o Ken já abre um sorrisinho e fala que agora é a hora de brilhar. Chega igual um Assassin's Creed ali por trás do guardinha, já dá-lhe com a adaga no pescoço dele. Ele pensa que é um pouco zoado, por ele não sentir diferença nenhuma entre matar um humano e matar um gnu. Afinal, aquelas pessoas provavelmente têm pessoas também para se lamentar pela sua morte, né, família e tal. Mas ele rapidamente pensa que ele também tem uma família, ele quase morreu sem nem poder ver eles de novo, por causa daquele mundo de fantasia. Então já encara com outros olhos e decide continuar ali a sua missão. Prota fica pensando que ele já passou uma pá de guardinha, velho, e até agora ninguém notou. Pensa que a parte da infiltração até que foi legal, tals, mas até agora ele só viu mercenário, mano. Fada que é bom nada. Ele fica ali pensando que tanto fadas quanto os humanos precisam ir ao banheiro, então por que ele até agora não viu nenhuma fada? E o deus dos excluídos fica ali zoando ele pela sua percepção tardia. Então o protagonista começa a escutar ali vozes de pessoas falando em um idioma estranho. Na verdade não entende idioma nenhum, né? E aí aparentemente as pessoas estão levando algumas prisioneiras para um lugar específico. Os malucos ali foram no quarto da Isopreso e já sequestraram a garota ali sem mais nem menos. E no meio desse sequestro relâmpago, eles também dão a informação para ela e que as outras fadas também estão sendo levadas assim. E aí ela já começa a conseguir escutar o eco do porão do líder novamente. E aí uma mulher ali já fala que o prefeito achava que eles não sabiam das ações dele, mas na real eles faziam vista grossa, porque queriam proteger aquele novo estilo de vida deles. A Isopreso já reconhece a voz daquela garota que está falando e percebe que era a curandeira de antes. E o plot twist é que é isso mesmo, mano, porque a mulher ali já fala que a retribuição daquelas fadas é essa, por ter deixado o líder Crimson morrer. E aparentemente a rapaziada já sabia de tudo mesmo, mano, porque até um cara ali fala que ouviu uma lanchonete que essas fadas desprezam os humanos, e que se eles deixassem elas irem, elas iriam buscar reforços e iriam quebrar as casas deles e matarem as suas famílias novamente. O careca ali fala que avisou para todo mundo ficar dentro das suas casas porque tinha acontecido alguma coisa na vila, e que nesse horário nem os mercenários deveriam estar lá fora. Então a curandeira ali do cabelo azul já fala pro grupo começar, e eles já vão ali com a espada, já vão desossando ali com as elfas. Primeiro eles passam a Isopreso, que acaba derrubando ali ketchup no chão e deixa a rapaziada toda em desespero, velho. Após algumas horas, eles já tinham desvivido todos os elfos que estavam ali no porão, e assim também todos os que tinham na vila. Mas sobrou a Célebres, que tá ali presa, amarrada em uma cadeira. Ela pergunta se depois eles terem matado ela, o objetivo deles
vai estar completo. O maluco ali de cabelo de dreads comenta que conseguiu capturar ela tentando fugir da vila. Daí o maluco ali do restaurante fala que ela tá tipo no topo da hierarquia das fadas, e que talvez não seja uma boa matar ela, porque eles não sabem como vai ser a retaliação do reino das fadas. A Celebes fala que entende como aqueles humanos se sentem, mas que entretanto matar o salvador deles para poder manter o segredo deixa ela de verdade muito puta. O maluco ali fala que se a conselheira jurar manter segredo, eles vão deixar ela ir embora. Ela pergunta se ele acha que um acordo feito à base de ameaças vai ser mantido. A curandeira pergunta por que a Celebes está chegando a esse ponto, já que eles iriam deixá-la embora mesmo se ela estivesse mentindo. E ela responde que uma fada nunca mente só para preservar a própria vida. Então o maluco ali já puxa a espada, dizendo que não tem outra escolha, e que vai tentar fazer isso da forma mais indolor possível. O maluco já puxa a espada ali pra trás, a Celebes já fecha os olhos para aceitar o seu destino. Mas aí quando a garota abre o olho, ela só vê ali a cabeça do maluco voando em cima dela. E na sua frente tá só o Kang ali, ó, olhando em sua direção. A maluca aparece sempre na hora certa, velho, cê é louco. A garota se assusta e fala uma parada ali que o protagonista não entende. Mas eu acredito que ela falou tipo ai, meu salvador. E o protagonista ali já olha, já pensa, nossa, olha quem tá aqui. Mas antes de cumprimentar essa garota aí, que é quase uma velha amiga, né, ele já vai cuidar das pessoas que estavam ali matando os elfos. O maluco já pula ali no cangote do cara dos dreads e pensa que tanto faz se eram humanos ou fadas que estavam do lado daquele líder. Ele já planejava matar todo mundo desde o começo mesmo. E o maluco lá do restaurante já tá no chão ali, cuspindo ketchup. Eu acho que essa garota aí que tá desesperada era a namorada dele, viu? Mas é uma pena, porque o prota já levou ele de rabo. E olha quem tá tentando fugir ali na surdina, logo aquela curandeira do cabelo azul. O protagonista só taca a adaga dali mesmo, mano, e toma, headshot, chacar no chão. O protagonista pensa que isso aí foi muito mais fácil do que ele imaginou, e que foi bom ele ter acabado com aquele grandão primeiro, porque talvez ele desse mais trabalho. Nessa hora, a Celebes começa a conversar ali com o protagonista. Eu acho que ela não entende bem, que ele não sabe o que ela tá falando. Ele consegue ver ali a barra de status dela, e pensa que antes ele não conseguia ver, então ela deve estar mostrando isso de propósito. Ele já olha ali e comenta que ele tem que se virar só como uma benção, enquanto ela tem 3, e os ranks dela ainda são altos pra caramba. A garota tem uma habilidade ali chamada de domadora, e basicamente as habilidades dos animais que ela domar serão ligeiramente aumentados, e a probabilidade dela domar um animal cauteloso aumenta bastante. Prota pensa que só tem uma razão pela qual ela mostraria a janela de status dela aí pra ele, safadinho. Já pergunta pra ela se o nome dela é Celebes, e a garota só entende a parte do nome dela. Sei não, hein, rapaziada, acho que essa garota aí já caiu no conto. Ele fala que não tá sentindo nada, que é provavelmente por causa da bênção do excluído, mas isso ainda tá um pouquinho esquisito. O deus ali fica extremamente desconfortável, enfatizando para que ele continue sendo um excluído. Acho que o deus ali pegou o clima, hein? O Ken fala que entendeu e que sabe bem que se ele não continuar sendo um excluído, vai acabar tomando uma punição. Já pensa em como aquela fada é sortuda, porque o plano original dele era matar todo mundo, mas já que ela teve uma experiência semelhante à dele, que para sobreviver ensinou seu nome para aqueles mercenários, ele vai dar uma colher de chá para ela. Então depois de terminar de cortar ali as cordas, só fala para ela lidar com o resto sozinho. Mas a garota ali, ao tentar se levantar, já meio que perde ali o equilíbrio e vai caindo para frente. O protagonista ali atento impede da garota de cair no chão e fala pra ela parar de irritá-la. A garota nessa cena aí um tanto quanto esquisita, acaba escapando o nome dele. E o protagonista pergunta como que ela sabe o nome dele, mas como eles não falam o mesmo idioma, a conversa fica por isso mesmo. Então eles decidem sair na vida da cidade. O protagonista percebe que mesmo com tanta gente morrendo ali, por que a cidade tá tão silenciosa? Ele pergunta ali pro deus dos excluídos qual que ele acha que deve ser o motivo. E aparentemente o deus ali não tá querendo saber de conversa com ele não. E o protagonista percebe que ele vai ter que se livrar daquela fada para aliviar a ira do deus. Mas ele não pode confiar em ninguém naquela cidade. E a floresta também tá lotada de gnus. E eu acho que ele tá se importando bastante com essa fada aí, hein, mano. Pega a garota ali pela cintura e sai carregando ela pela floresta para achar um lugar seguro. A garota se sente meio desconfortável ali embaixo do braço do prota. E fala algo que a gente nunca vai saber apontando pra cima. E quando o protagonista finalmente olha pra lá, já vê uma fênix de fogo voando em cima deles. E quando essa fênix aí pousa, já estende a sua asa e o protagonista fica ali sem entender nada. Ele pensa que mesmo ele estando bem por causa da sua bênção extremamente roubada, aquela fada ainda é muito frágil e pode acabar sendo queimada viva pelaquela fênix. Então a garota meio que faz um sinal, puxando ele ali pela blusa, dizendo que quer que ele coloque ela no chão. Ele pergunta pra ela se ela quer que ele o deixe pra trás por causa que ela é um fardo pra ele. Pergunta se ela vai deixar ele fugir agora. Só que aí a garota só vai em direção daquela fênix e começa a conversar em uma língua que a gente não vai saber qual é, velho. Aí o prota se liga
amiga, dá aquela benção lá da domadora, e pensa que ela deve ter virado amiga dessa fênix. A garota chama o nome dele, dá meio que um sorrisinho ali sacana, então vai em direção do protagonista e já lasca ali um beijão, enquanto o protagonista tá perguntando que merda que ela tá falando. E rapaz, eu acho que isso aqui dá uma thumb, hein? O deus ali já fica chocado com essa situação aí do protagonista, velho. E ele já tira ela ali de cima perguntando o que que foi isso. Mas aí a garota nem responde, só dá-lhe aquele sorriso bobo dela. A Fênix começa a girar ali a sua aura e o protagonista se pergunta o que que tá acontecendo. Até que do nada a garota já tá ali em cima, montada no cangote da águia. Ela chama o Kang e fala alguma parada que a gente nunca vai saber qual é, mas acredito que seja uma despedida e já sai voando ali com a águia, deixando o nosso protagonista aí, ó, todo apaixonadinho. Após algumas horas, aquele deus ali já tá enfatizando pro protagonista de que ele cometeu um crime, que com certeza ele vai ser punido por isso. Mas o protagonista também já fala que ele não tá nem um pouco feliz com aquilo que aconteceu, até porque foi a primeira vez dele, e diz que não consegue acreditar que aquela garota pagou a generosidade dele com assédio. Mas aí ele já muda completamente ali a sua expressão quando bate o olho naquele sistema e observa que agora ele acabou de ganhar uma nova bênção. Ela já fica feliz ali pela nova aquisição e também percebe que ela é de rank alto, mas que não tá nada confortável com isso aí, é logo aquele deus que já começa a olhar ele ali de rabo de olho, tá ligado? Mas ele nem percebe isso, fião. Ele só tá alegre ali por pensar que finalmente o destino tá dando uma olhada pra ele. Daí o garoto começa a analisar ali pra entender como é que funciona mais ou menos essa bênção. E é basicamente assim, o nome dela é Fada. E ela é designada basicamente pra alguém que é amigo das fadas. O seu tempo de vida e juventude são aumentados e todos os efeitos e comentários que eles receber de uma fada serão drasticamente amplificados. Daí ele já faz ali seus cálculos e percebe que tempo e juventude aumentados é meio que parecido com a benção do forasteiro. Se ele conseguir usar elas juntas, a quantidade de vida que ele vai poder gastar com aquela habilidade dos gnus aumenta. Então aquele certo deus já fala que ele parece estar felizinho demais com isso, e ele responde que ele tá feliz porque finalmente conseguiu se separar daquela fada, o que deixa ali o deus forasteiro um pouco contente com isso aí. Mas ele já corta ali o assunto perguntando para aquele deus se eles podem ir um pouquinho além dessa vez, já cortando a cena pra um lobão que tava ali de boas passeando pela floresta, até que o protagonista pergunta o que ele tá fazendo. O Bolas ali já fica, oxe, de onde tá vindo essa voz? Mas já o braço do protagonista aparece ali no cangote do mano, puxando ele ali pra perto e já sabe o que aconteceu depois, né? Enquanto isso, a garotada já tá ali com o príncipe e aquela maga, ali no meio da floresta mesmo, fazendo algumas aulas obrigatórias. O jovem príncipe ali já fala que a partir de hoje, depois da meditação, eles vão começar a aumentar o nível deles caçando ali na floresta. Ele já pede ali pra rapaziada tentar não ficar muito assustada, até porque a Ordem dos Cavaleiros já tá atraindo alguns monstros pra eles só irem lá e matar, tá ligado? Na boquinha. E aí a princesa ali já aproveita pra falar que pra um mago as bênçãos são uma necessidade absoluta, e fala que após eles conseguirem ali caçar os monstros, os níveis deles, as competências, até os rank vão tudo aumentar junto. A rapaziada ali já começa a ficar tudo animado, né? Finalmente vai ter uma caçada de verdade, igual fazia no PlayStation. E as garotas ali também tão bem positivas, dizendo que eles ouviram falar que a pele delas vai melhorar quando eles subirem de nível, que não parece muito verdade. Mas aí o garoto ali, pouco suspeito, tava atrás das garotas, assim, não, já enxerga um slime ali atrás, já pega ali a sua espada e corre em direção dele. Mas aí os dois professores que estão ali já falam pra ele parar imediatamente, o que deixa a rapaziada ali confusa. Oxe, não era pra matar os monstros não? O príncipe ali já fala que, como ele mesmo percebeu, aquela forma de vida era um slime, que é uma criatura benéfica, que não machuca ali os humanos. Já a rapaziada ali já fica toda desanimada, pensando no XP. Nessa, o príncipe ali já começa a explicar que esses slimes, eles comem todo tipo de sujeira, desde lixo normal até as pestes e cadáveres. E graças a isso, eles acabam reduzindo a quantidade de doenças infecciosas em uma região. Ou seja, nada de matar slime. E a princesa ele já explica que mesmo eles sendo heróis, se acabarem machucando um deles, vão ser considerados selvagens. Já vai deixando a molecada ali com o cu murcho. Cortando o assunto ali, o príncipe fala que normalmente goblins de nível 2 seriam os alvos mais apropriados para eles. Entretanto, o objetivo de hoje vai ser os gnus de nível 4. Aí uma garota ali já fica em choque pensando que eles são nível 1. E perguntando se essa parada aí de enfrentar esses gnus de nível 4 não é muito perigoso. Mas a princesa fala para eles não se preocuparem, até porque eles têm a santa do lado deles. E mesmo que acabem morrendo, eles podem ser revividos. Já deixa a rapaziada ali meio em choque, né? Até porque essa parada de morrer não tava nos planos não, velho. O príncipe já tenta dar aquela tranquilizada no povo, dizendo que com as pessoas que eles têm ali, eles podem lidar até com orcs de nível 6. E a menos que eles tenham muito azar, não vão acabar morrendo. Mas aí então a rapaziada já começa a escutar ali barulho de galho. Olha quem tá chegando aí, é logo aqueles lobão mal lá. Não se esconda ou te comer.
Que papo estranho, rapaziada. E nada já começa a entrar em choque, mas enquanto uns aí tão peidando de medo, o outro ali já tá todo felizinho, pensando, caralho, XP de graça, vem, filho. Já vai em direção ali dos lobos sozinho, sem estratégia nem nada, dizendo que eles são todos dele. Mas ao chegar ali, bem de pertinho, ele já toma uma zunhada pra ficar esperto, perceber também que a vida não é videogame, né, meu bom? Aí já começa a muvuca ali, né, rapaziada? Mulher gritando, criança chorando, o bagulho batendo macumbaria pesada. E aí o que a gente vê aí é o moleque de 4 ali no chão, desesperado, tá no meu Deus, meus olhos, o que aconteceu? Apagar a luz. Ele dá uma olhada pra trás e a cena tá feia, mano. Mulher apanhando, criança apanhando, moleque que eu não sei o nome apanhando. O bagulho aí tava acontecendo um massacre com a rapaziada. Nesse momento a gente vê ali a 4 olhos já conjurando uma magia pra acabar com um desses gnus aí. Ela já fica cheia de graça, dizendo umas palavras bonitas aí, tipo, permita-me mostrar minha magia química, um bagulho desse. Mas é interrompida ali por uma pedra que um gnu acaba atacando na mão dela, atrapalhando toda essa cena de Hollywood da garota aí, mano. Tem que assumir que essa aí foi da hora. A molecada ali ao redor já fica, meu Deus, agora fudeu, mano. A garota não conseguiu fazer a magia agora. Mas observando isso, eles acabam não prestando atenção que tá acontecendo bem ali na frente deles. E a 4 olhos ali, decepcionada com a inutilidade dela, já começa a chorar. E aí a parada já começa a ficar feia pra cena. Enquanto isso, aquele príncipe ali só tá observando todo esse massacre. Até que chega um momento ali que ele fala que já basta dos moleques ficar ali tomando só catira em papo. Já vem ali com a sua espada e dizima todos os orcs de uma vez só, velho. E aí só fica ali os corpos pelo caminho, né? E literalmente, até os corpos dos queridos alunos. Nesse momento, chega aquela santa lá e já elogia ali o príncipe Alsus por realmente ter trabalhado duro para guiar aqueles heróis. Então ela já se ajoelha ali no chão e fala que deve haver um motivo para o Deus ter escolhido aquelas pessoas como heróis e tê-los enviados para aquela terra. E aí um certo Deus ali pergunta se realmente havia algum motivo e o outro já responde com uma interrogação. Nesse momento, ela já começa ali a conjurar o seu poder e instantaneamente a rapaziada começa a se curar. Até que aquele moleque tava sendo espancado, levanta ali em modo hardcore, né, rapaziada? Tamanho do Zardo, mano, não podia perder essa piada, cê é louco. E aí aquela santa já fala pros heróis lutarem até os seus últimos suspiros, porque todas as vezes que eles morrerem, ela irá os reviver. Passa um tempo e a rapaziada ali que já foi revivida, já voltaram a lutar nos gnus. O garoto ali com o cabelo do Sasuke já agradece seu amigo por ter ganhado tempo e ressalta que aqueles ali parecem bem resistentes. Já saindo ali das costas do parceiro, naquele estilo pra dar uma estocada que já dá ali uma explosão na barriga do gnu. Nesse momento ele já joga aquele monstro a quilômetros de distância do local. E quando cai ali na árvore, ele já tá como? Desacordado. O garoto já dá uma olhada ali nos seus status, enquanto um certo deus o elogia por ser alguém inteligente, e um outro o critica por dizer que ele é muito mesquinho. Ali na barra de status a gente já consegue ver que tem algumas mudanças bem significativas. O garoto fica alegre por finalmente ter conseguido chegar no nível 2. Ele já para pra pensar que graças às bênçãos que ele acabou de ganhar, caçar não foi tão difícil. Já é explicado que aquela aceleração é basicamente uma habilidade que ele pode se mover muito mais rápido em momentos críticos. Quanto mais o tempo de uso desse efeito, maior vai ser o cooldown para ele voltar. A segunda habilidade é comando, e qualquer grupo comandado por ele terá um pequeno aumento nas suas habilidades, e o efeito se torna mais forte quanto mais ousadas e duras forem as ordens. Ou seja, aquele garoto ali já pensa que com certeza aqueles seus amigos vão ser muito úteis. Ou já escuta ali um barulho vindo dos seus colegas que ainda estão caçando, e já tem ali dois garotos lutando freneticamente com os gnus, dizendo que pela Jangmyeon eles podem dar até suas vidas. E com muito empenho, eles finalmente conseguem derrotar ali o gnu, que já cai todo fudido. Enquanto isso, aquela garota só tá ali na distância, dando aquele apoio moral, e fala que graças à cooperação deles, agora ela já tá no nível 2, sabe? E as meninas que tá ali ao redor já ficam como, da inveja também, mano, bando de gado. E a garota ali tá pouco se lixando, até porque ela pensa que ser gata também é uma arma. Mas aí, uma certa deusa inocente olha pra ela de um jeito meio esquisito, e a garota já tenta dar aquela amenizada, dizendo que aquilo não é um relacionamento ilícito. Mas na contramão disso, um certo deus paquerador da beleza sorri levemente pra ela, o que deixa a garota um tanto quanto confusa. A surpresa é que ele entregou pra ela a habilidade da cor da beleza, e diz que a beleza é relativa e subjetiva, de cada um pra cada um, mas ela é uma exceção, que basicamente livra ela de qualquer ato deselegante, como fenômenos fisiológicos e manutenção física. Eu acho que é no caso de ir no banheiro. A garota já fica toda feliz, pensando que isso aí com certeza vai ser perfeito pra ela. E nesse momento
momento já chega os Gadol ali dizendo que vai continuar protegendo ela, deixando o cenário da garota ainda melhor. O cara do cabelo de Sasuke, juntamente ali com seus colegas, só ficam mirando aquela cena com um olhar de desaprovação. Mas o que o Gangman esperava é que aqueles seus amigos ali já falam que eles vão ter que sair, que eles vão voltar a ajudar ele mais tarde, que deixa o moleque um pouco confuso, mas logo ele entende ao ver os moleques se aproximando da garota. Isso ele já pensa que aquela estratégia dela nem é tão mal assim, afinal ela conseguiu pegar seus companheiros. Então decide que talvez seja melhor ele mirar nas garotas, já que a Mion não vai conseguir capturar elas também. A garota ele já pergunta se por acaso ele também quer caçar com elas. E o Gangman já fala que vai ser um prazer poder acompanhar elas na caçada. Enquanto isso, lá no Salão dos Deuses, eles só estão observando essa primeira caçada dos novos heróis. Em outro canto aí da floresta, aquela garota lá, a aprendiz de maga, já tá sendo jogada no chão por um Gnu. Aparentemente ela tá sozinha. A garota se levanta ali destemida, pensando que com certeza ela pode fazer isso, e começa a conjurar a magia de bola de fogo, já lançando ali pra cima dele, acabando por fazer Gnu assado. A garota cai no chão ali de alívio por ter conseguido sobreviver sozinha a esse monstro, já olha ali na sua janela de status, observando que mudou de nível, pensa que pode não estar tão avançada quanto os outros, mas já tá no seu começo. E aí os deuses que estão ali ao redor dela já começam a torcer pela garota, o que deixa ela bem contente. O deus marcial já concede a sua bênção ali pra ela, que torna o seu corpo uma arma poderosa em todas as situações, ou seja, todas as armas que ela possuir serão naturalmente restauradas assim como seu corpo. E nessa a garota já tá começando a perceber que aquela sua espada de madeira até ficou mais leve. Mas enquanto ela tá aí moscando, olhando na sua barra de status, a gente consegue perceber que tem um Gnu ali pelos arbustos. E de repente ele já pula ali em cima da garota, que consegue se recuperar até que bem rapidamente, já consegue ali evitar um ataque fatal. Mas aí aquela habilidade do deus marcial já se ativa, e falando que todas as armas que ela possui serão naturalmente restauradas assim como seu corpo. De alguma forma ela acaba fazendo um rasgão no peito do Gnu, e já levanta a mão ali pra dar-lhe só uma na cabeça da garota. Mas aí do nada ela já saca-lhe ali um poder imediatamente, tacando aquela bola de fogo na cabeça daquele monstro, que deixa ele atordoado. Ela já aproveita ali o momento pra pegar a sua espada e já dá aquele corte tramontina ali no pescoço dele. Nesse momento já começa a emanar uma aura amarela ali da garota, e plim, nível 3 alcançado. O menor com o cabelo do Sasuke já olha ali pra garota e pensa que vai ter que correr atrás do prejuízo. A loirinha do charme ali também pensou a mesma coisa. Enquanto isso, os dois professores só estão ali em cima da montanha, dando aquela olhada e observando no que os seus alunos estão fazendo. Ao cair do pôr do sol, nosso protagonista continua ali rebentando o Gnu, o que é difícil pros outros, pra ele virou fichinha, mano. Olha o tanto de bagulho ao redor dele. Aquele deus já pergunta se por acaso ele quer saber o quanto de Gnus que ele já matou. Ele responde que não. Baseado ali no seu olhômetro, ele pensa que já matou pelo menos alguns milhares. E aí, aparentando tá ali meio entediado, ele pensa que ficou várias vezes ali olhando a sua janela de status enquanto lutava, e percebeu que haviam colocado mais uma maldição nele, mas havia um problema ainda maior. Agora ele tem absoluta certeza que não consegue subir de nível. Vai ficando tarde por ali, o protagonista tá inquieto, pensando que sabia que o crescimento seria difícil, mas que não sabia que ele ia ficar parado no mesmo lugar. Mas aí aquele deus já começa com um papo estranho, dizendo que hoje tá tendo bastantes estrelas na galáxia. O protagonista fica ali meio confuso, até porque ele nem parecia tão feliz com isso. Quando aquele deus só fica olhando para o outro lado. O Pratinha decide deixar isso quieto e já começa a pensar em quais são os efeitos dessa nova maldição. E ela recebe o nome de assassino. Basicamente, as raças amigáveis temerão ele, e as chances dele se oporem às suas ações aumentam drasticamente. Nessa ele começa a pensar que aquele mundo com certeza tá forçando ele a ser um verdadeiro forasteiro, o que é uma ótima notícia para aquele deus ali. O protagonista já começa ali a recolher os espólios dos monstros, pensando que com certeza isso deve ser um tesouro, já que pode ser de humanos ou fadas. E já que subir de nível não vai ser uma coisa muito possível, a única opção dele é ficar mais forte e ter dinheiro para conseguir sobreviver nesse mundo. Mas aí, enquanto ele tá aí só recolhendo aqueles tesouros, já é flagrado por um grupo de Gnus cheio de fome, dizendo que quer vingança. O protagonista fica surpreso por ainda ter Gnus naquela região. Ele já vê ali um acessório que tá na mão de um deles e percebe, vendo ali a tela de status, que o nome dele era Kancho que faz as fadas chorarem. Então ele já percebe que aquele grupo deve ter criado um plano, porque se deram conta de que a diferença numérica não é o suficiente para derrotar o protagonista. E eles também comeram bastante carne. Já avançam ali pra cima do nosso garoto, que já dá ali um pulo esquivando no estilo bem Minato, tá ligado? E ele já desce ali com a sua adaga, dizendo que tá feliz por ter tido bons professores para treinarem ele pessoalmente. E nisso, aqueles lobão ali já começa a ficar confuso, se perguntando se aquela carne também é Gnu. Mas não dá nem tempo, ele já desce ali cortando o monstro no meio. Fala que graças a eles, agora ele descobriu como usar esse poder de
mano, ele é eficiente. E aí os remanescentes ali já fica tudo com o cu na mão, né? Pensando, caralho, o maluco é forte mesmo. E o protagonista ali com um sorriso maléfico já fala que não importa o quanto eles se preparem, nunca vai ser o suficiente pra enfrentá-lo. O dia amanhece, o protagonista tá ali só colocando todo o seu ouro dentro daquele saco, mas ele percebe que o idioma ainda vai continuar sendo um problema. Até porque ele pode até ter essas paradas tudo valiosas, mas se ele não conseguir se comunicar, não vai conseguir vender por um preço justo. E ele também não tá querendo ser passado pra trás, né, mano? Já começa ali a pensar que com certeza vai precisar de um tradutor, e se pergunta se talvez não tenha algum gnu inteligente que possa se transformar em um humano. E isso aí seria perfeito, já que dá pra confiar nos gnus, já que eles são péssimos em mentir. Dessa, o maluco ali com os chips esquisitos já aparece no meio da floresta, perguntando pra ele pra onde foi aquele cara que matou todos os gnus. E nisso, aquele protagonista nem perde tempo, percebendo que ele conseguia entender o idioma ali do maluco, já gruda no pescoço dele, dizendo ainda que pegou um, que deixa aquele maluco ali assustado, perguntando que porra é essa, mano, e que isso aí significa. Nosso garoto tá pensando que aquele ali é um gnu inteligente, em forma de humano, e já pergunta qual que é o nome dele. Então aquele maluco estranho ali já responde que ele não é um gnu, porque na verdade ele é um demônio. Isso, o protagonista já regala ali os olhos, pensando que então é aquilo ali que é um demônio, até porque ele pensava que os demônios seriam como humanoides, só que super poderosos. E se ele já lembra ali que a anja sequestradora falou que o objetivo dos heróis era o líder dos demônios, matar o grande rei dos demônios, na verdade. E se até os deuses tiveram que pedir ajuda de outro mundo para enfrentar os demônios, eles têm que realmente ser muito poderosos. Porém, entretanto, todavia, esse maluco aí não parece ser muito brabo não. Nessa, o doido ali já começa a xingar ele de cretino, perguntando que tipo de maluco já bate nos caras assim no meio da apresentação. E já fala também que a crença de que todos os demônios são fortes, na verdade é um preconceito. O prota ali ainda meio confuso, fala que sente muito por isso, mas ele parece ser muito fraco. E nessa, o maluco ali já começa a chorar, deixando o protagonista se sentindo mal, e até pede desculpas. E aí o demônio ali fala que não é sobre ele, até porque ó, o protagonista aqui é forte demais, já perguntando quem é ele, como alguém do nível dele tem toda essa força. E o brotinho ali fala que é simplesmente por causa da sua bênção, mas o cara ali rebate dizendo que isso aí é uma mentira descarada, e pergunta se por acaso ele acha que ele é um idiota, até porque ele tem mais maldições do que bênçãos. O cara fica ali meio confuso e pergunta se então ele também consegue ver isso aí, e ele responde que sim, graças à bênção que ele tem, a bênção da observação. E já fala que além dessa ele tem outra bênção que permite ele espiar a janela de status dos outros. Mas já se sentindo ali um pouco desconfortável, ele já pergunta por quanto tempo o protagonista pretende segurar ele ali pelo pescoço. Ele responde que não é pra ele ficar de ideia errada, até porque aquilo é tipo um cumprimento de novos amigos. E o demônio ali fala que isso aí não soa muito como alguém que se considerasse amigo, né, mano? Até porque o maluco torceu o pescoço dele. O prota aceita dizendo que ele realmente não era um gnu, até porque ele é bem inteligente, diferente dos outros. E o demônio ali fala que não tem como ele ter aprendido magia negra se ele fosse burro. E já fala que atualmente ele tá treinando para se casar longe da sua terra natal. E o protagonista ali, um pouco confuso, pergunta por que ele já quer casar, né, mano? Ele fala pra o garoto ali não tratar como um simples humano, até porque antes mesmo dele ter nascido, o cara ali já tinha idade apropriada para casar, já faz tempo. Nesse momento, aquele deus ali já começa a pressionar o protinha pra ele descobrir mais sobre a vida daquele demônio. Então ele já pergunta qual o motivo dele ainda não ter se casado até agora, então, já que seria muito triste se ele acabasse morrendo sem nunca ter se casado. Então o mago ali fala que quanto mais forte é um demônio, mais parceiros eles podem ter. E no caso, ele por ser muito fraco, acabou fugindo porque não queria se tornar o marido de número 243 de um demônio velho lá da sua cidade natal. Esse protagonista ali já começa a ficar com pena do mano, mas ele já fica puto, dizendo que não quer a dó de um simples humano. Essa ele já vira ali pro garoto e pergunta como que ele tá conseguindo se mover até agora, que deixa o mano um pouco confuso, né? E a parada é que ele colocou uma grande quantidade de tônico de paralisia naquela poção, e que aquilo seria o suficiente até para paralisar uma fada que tem uma forte resistência natural, perguntando como que ele é imune se é apenas um humano de nível 1. Nessa parada aí de poção de paralisia, ó, o protagonista já lembra daquele prefeito lá da cidade, já fica putaço da cara com esses demônios aí. Essa ele já gruda ali no parceiro com todo o ódio, mano, e de alguma forma ele se liberta de um tipo de laço que o demônio tinha colocado nele. Ele já pergunta diretamente o que esse cara aí tá arrumando, que deixa o mano impressionado por ele ter escapado da ligação mágica ali tão fácil. Ele encosta ali a cabeça perto do demônio, que deixa a cena até um pouco mais tensa, mano, ou só um pouco homossexual mesmo. E já pergunta qual é o relacionamento daquele cara com aquele chefe da cidade. O demônio ele dá uma risadinha e fala que aquela pergunta é muito idiota, até porque ele já conheceu vários chefes de várias cidades. Então o protagonista já especifica melhor ali e fala daquele chefe que tem uma cabeça de gnu no seu peito. E agora sim, aquele demônio conseguiu lembrar dele. Ele fala que aquele cara era um humano que estava à beira da morte, que o passado dele era um conto que poderia fazer qualquer um chorar. E termina dizendo que então ele mesmo
salvou da maldição das fadas. E nessa hora, o Protinho ali já entende tudo e fala então foi ele, o mago que ajudou aquele chefe da cidade, não é mesmo? E enquanto isso, a garotada ali da Universidade de Herói ainda tá naquela floresta lá, fazendo aquela primeira aula. E aquela santa ali já fala que infelizmente os outros heróis acabaram desistindo do treinamento e voltaram para o templo. Mas que eles não precisam se preocupar, até porque os fundos agora serão investidos nesses heróis restantes. O príncipe ali ao redor já fala que uma média de 3 níveis por dia é uma taxa de up sem precedentes. E como esperado dos seus heróis, eles são realmente incríveis. Embora o que realmente está acontecendo é que por causa daquela bênção do herói que eles estão conseguindo esses resultados. Nesse momento chega um cavaleiro ali do nada dizendo que eles têm um relatório urgente, porque descobriram um Gnu que está à beira da transmutação. A santa ali já pergunta qual que é o nível desse Gnu e ele responde que é nível 5. Então ela já tem uma ideia ali, dizendo que aqueles 3 heróis também estão no nível 5. Então aquela é uma oportunidade rara que pode ser uma boa experiência para eles. Os heróis agora já estão ali a caminho daquele Gnu lá que tá em transmutação e quando chegam mais perto ali, o príncipe já pede silêncio para que ele possa explicar melhor essa missão. Ele fala que aquilo ali pode parecer idiotice, mas a fita é que os Gnus são unidades especiais extremamente combativos e que eles podem atacar alguém até bem mais forte do que eles, então pede para que eles tomem cuidado. E nisso, aquela princesa ali também já fala que um Gnu que está completo é capaz de usar até magia negra e que eles precisam ficar bem atentos quando os olhos deles ficarem vermelhos. Mas nessa falação aí da princesa, o lobo logo percebe ali a barulheira e ela pede desculpa porque afinal eles acabaram sendo descobertos por causa dela. Aquele monstro já começa a dar uns rugidos tenebrosos e a princesa e o Alsos já fala como ficar ali por trás mesmo. Nesse momento, aqueles alunos já começam a se borrar todo, pensando se eles vão ficar bem. Mas o Sasuke aí já tenta ajudar a rapaziada, dizendo que não há nada a temer. E aquela sua habilidade do comando já ativa. Ele pensa que se ele conseguir comprar algum tempo, já vai estar de bom tamanho. Ele já fala ali pra rapaziada que como aquele Gnu é maior, deve ser mais lento do que os de antes. Usou a lógica, velho. Mas enquanto ele tá falando aí que primeiro eles precisam evitar os ataques deles e depois atacá-lo, o bichão já tá se aproximando ali do pescoço dele, com a boca salivando. Nisso, aquele bichão já faz um estrago gigantesco ali na região. Não dá nem tempo da rapaziada pensar no Gangman, ele já vai pulando em cada um, mandando todo mundo de vala, véio. A garota lá, que é a aprendiz da maga, já tá com uma bola de fogo ali nas costas dele pra tentar tirar a atenção do lobo. Ela já pega ali a sua espada de madeira, pensando que vai conseguir fazer o mesmo corte tramontina de antes, mas o que acaba acontecendo é que o lobo já dá-lhe uma joelhada ali no estômago dela pra amolecer a bosta, tá ligado? E enquanto a garota aí tá no ar, ele já pega ela ali pela camiseta e taca em direção daquela loirinha que tava moscando no caminho. O bichão tá tenebroso, filho, olha a carinha dele. Enquanto isso, a loirinha tenta acordar ali a Uborá, fica pensando no que ela pode fazer agora, né, mano? Moiou. Ela começa a suplicar ali para que alguém salve eles, mas agora aquele monstro já tá bem na sua frente. A garota não tem mais muito o que fazer, além de começar a orar, tá ligado? E nisso, aparentemente, aquele seu charme lá, aquela habilidade roubada pra caralho, começa a ser ativada, e como vocês sabem bem, as chances de dominar e cativar o coração do sexo oposto aumentam. E nisso, aquele lobo começa a olhar pra ela de uma forma um tanto quanto diferente. Mas mesmo assim, ele não para ali de ficar lambendo os beiços, mano. Entende muito bem isso aí não, hein, velho. Até que do nada, uma luz aparece ali na frente do peito do lobo, e é o príncipe Alsos, que pergunta se a heroína Mion está bem. Cara, o cara esperou todo mundo ser solado pra fazer alguma coisa. Que vacilão. Nesse momento, uma certa deusa inocente ali já suspira aliviada, a garota não ter ido jogar bola no vaso. Mas a garota ali tá como travada de medo, tadinha. Não tá conseguindo nem pensar direito. Nesse momento, aquele príncipe Alsos já olha ali ao seu redor com um certo olhar de desapontamento, creio. Já fala que deseja boa sorte àqueles heróis que lutaram tão bravamente contra um inimigo mais forte. Também dizendo que com certeza a bênção dos deuses vai acompanhar eles. Enquanto isso aí, o protagonista e aquele demônio, eles estão ali naquela floresta também. Ele já tá carregando um cara ali como se fosse porra nenhuma, de cá pra lá, de lá pra cá, tá ligado? Essa, o cara já tá ali ferrado de tanto apanhar. E aí o protagonista pergunta se ele não vai poder realmente fazer aquele favor pra ele. E o demônio diz que não. Então ele pergunta se por acaso aquele maluco aí tá querendo morrer. Mas é surpreendido com uma habilidade que aparentemente cura todas as suas feridas. Prota fica se perguntando se por acaso aquela habilidade é parecida com a do forasteiro. E fala que graças à ajuda dele, o chefe lá daquela cidade quase matou. Então já pergunta se o mano ali vai ajudar ele ou ele vai ter que encher de pancada. Então o demônio ali já fala que aquele pedido é demais para ele. Até porque tem um santo aterrorizante na cidade perto deles agora. E o mano ali não pode morrer sem casar ainda, né, mano? Tá ligado? Então ele já pergunta ali pro protagonista se ele pode fazer a mesma fita, mas a segunda cidade mais próxima. Lá ele pode levar ele de boa. E o protagonista fala que fechou então, já pensando que não quer ir também pra aquela cidade que tá cheia de lacaios da deusa. Aí os dois já começam a ir a bater perna, né? E o demônio ele já fala que os
cavaleiros estão restringindo a entrada da floresta há pelo menos 2 dias, então eles vão ter que dar um jeito ali de contornar a parada. Ele explica que pro protagonista que é um humano, é ser até fácil passar, só apresentando a identidade, mas é muito perigoso pra ele que é um demônio. E o prota pensa que se esse é o caso, realmente não vai ter muito o que fazer, né? Até porque ele não vai conseguir lidar com aquele empecilho lá do idioma, sem esse demônio aí. E o deus ali dos forasteiros só cascando o bico. Do outro lado do mapa, aquele cara metido a protagonista já tá com aquela garota lá que ele desafiou aí numa aventura com ele. E a mina tá dando um esculacho nele, dizendo que ele é a pessoa mais inútil de todos os caipiras que já apareceram na frente dela. Você se pergunta como que esse mano não consegue saber nem o que é latrina. E o cara só pensa que é porque os personagens nunca soltam bala durante os quadrinhos e as novelas, tá ligado? E eu acho que essa latrina aí deve ser algum tipo de privada e medieval, algo do tipo. Quando eu começo a pensar que durante esses 2 últimos dias, ela bancou a armadura dele, a hospedagem e ainda essa arma aí que ele tá usando. E nessa, ele fica ali encarando os atributos da garota, que logo chama a atenção dele e fala que desde cedo ela já tinha percebido que ele fica encarando ela fixamente por trás e tá até um pouco incomodada com isso. O garota responde que aquilo é só um mal entendido e que na verdade ele gosta mesmo de ficar ali por trás das pessoas, mas por dentro ele tá ali pensando que uma gatinha dessa cuidando de um estranho, com certeza deve ser algum efeito de uma bênção ou algum buff do protagonista. O cara é completamente lunático.